Fala, selados e seladas do meu Brasil! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Marcelo Rocha Designer e a gente está aqui nas nossas análises de sites inscritos, nossas análises seladas. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo aqui de análise de sites que nós realizamos semanalmente, que eu não realizei semana passada porque eu estava doente. Rimou, né? Então é isso aí, nós estamos aqui prontos para analisar mais alguns sites que nos mandaram. Se você quer que eu analise algum site que você também fez, você vai me mandar na segunda-feira no meu Instagram, tá? Então, nas segundas-feiras eu abro uma caixinha no meu Instagram, que é isso que você tá vendo aqui, ó, em algum lugar da tela, e você pode mandar para mim, quando eu abrir uma caixinha, a URL do seu site que eu vou fazer a análise selada e dar meus pitacos aqui, beleza? E se você ainda não tá, se você caiu de paraquedas, se você não mandou o site nenhum para analisar, preste atenção nas análises, porque você também pode aprender muito com elas, tá legal? A gente tem a oportunidade de aprender quando a gente erra ou quando a gente vê outros errarem, tá? Então, quando você vê uma das análises, você vê algumas coisas que você pode fazer também que, de repente, pode ser de melhoria, tá legal? Lembrando que é uma análise, não é uma crítica, então pode ficar tranquilo se você achar que você não trabalha de forma perfeita, meu site tá muito abaixo, não tem problema. A gente tá aqui para melhorar, para se ajudar, para crescer, tá certo? Então, não é crítica, é análise, fechou? Bora lá para a tela do computer que eu vou fazer as análises aqui da galerinha. Então quem nos mandou o primeiro aqui foi o nosso amigo Eduardo Martins. Ó, Eduardo. Então, Topperson, vamos dar uma olhada aqui no site que o Eduardo nos mandou. Primeiro, o primeiro critério que eu gosto de dar uma olhada é sempre a paleta de cores, tá? Então, olha só que interessante. Eu achei que você trabalhou muito bem aqui com a sua paleta de cores. Eu gosto muito dessa combinação do preto, do azul. Tá? Embora você colocou o branco aqui, eu acho que eu manteria o preto mesmo, né? Eu entendo que às vezes você quis manter uma quebra de... quebrar um pouquinho o padrão, né? Mas mesmo assim eu acho que dava pra manter no preto, tá certo? E ó, conheço esse botãozinho aqui, ó. Ah, moleque, conheço esse botãozinho aqui. Top! Eu usei esse modelo de botão aqui lá na minha página do meu último lançamento, né? Mas show de bola. Vamos lá, então. As cores eu acho que tá legal. Beleza? Eu acho que você trabalhou muito bem aqui nessa questão da... A gente consegue perceber uma divisão bem sutil de cores, né? Ao invés de você utilizar... Ao invés de você utilizar... uma cor... Eu tive o modo não perturbe aqui, para não ser perturbado. Então, para você não... perder a linha de raciocínio. Vamos lá, lembrei. Então, é o seguinte, você não usou uma cor preto sólido, aquele preto absoluto, aquele preto máximo. Nem aqui, e eu acredito que nem aqui, né? Pode ser que minha visão esteja me enganando, mas acredito que você não usou. E isso é legal porque a diferença tá bem suave, tá? Por causa que você tá trabalhando com a paleta em azul, né? Então, se a gente for capturar esse tom aqui, ó, olha só que interessante. O tom é esse aqui, ó. É esse aqui, que apareceu aqui em cima, né? Deixa eu vir aqui de novo para mostrar o painel, ó. Então, olha só. Ele não tá... Isso aqui é legal, tá, gente? Assim, não que seja errado a gente trabalhar com preto absoluto, que é o máximo dos máximos, né? Mas é legal a gente puxar um pouquinho para a cor da paleta. Nesse caso, é um preto mais azulado, entendeu? E eu acho isso uma excelente forma de se trabalhar, tá? Uma dica até para quando você for trabalhar com alguém que for trabalhar com isso aqui, uma coisa que é legal que dá para fazer é não mexer diretamente na cor do hexadecimal. Você trabalha com o HSB, né? Que é Hue, Saturation e Brightness, né? Então a gente consegue brincar com a Saturation. O que é Saturation? Saturação. Brightness é o brilho e Hue é a cor, né? Então é a cor. Tem um mosquito desgraçado aqui. Sai daqui, diabo! Oh! Então é o seguinte, aí você trabalha com isso aqui. Por exemplo, aqui se a gente for mudar só o brilho, ó, perceba que ele chegou lá no máximo, né? Ah, mas eu quero uma cor que não seja tão brilhante, então uns 20, tá? Olha só que interessante, você pega um tom aqui mais meio termo. O Saturation, ele vai... Ó, então, só pra você entender, tá? O B, ele vai mexer nessa direção, o S, que é o Saturation, vai mexer nessa direção, e o H, ele vai mexer aqui dentro da paleta, tá? Então por que é legal a gente trabalhar dessa forma? Porque é o seguinte... às vezes a gente fica meio... Ah, gostei desse tom, mas eu quero só que ele seja um pouco mais claro. E a gente acaba clicando um pouquinho pra cima e ele sai um pouquinho daquilo que a gente queria, né? Então, olha só no caso do Saturation, sei lá, 50. Perceba que ele só mexeu nesse eixo aqui. Então, na hora de você definir... Isso aqui é muito legal, essa dica, na verdade. Ela cabe até um vídeo pra eu falar sobre essa dica. Porque, veja bem, você não mexe aqui no hexadecimal, né? Se você vai mexendo aqui, ó, tá vendo que às vezes você perde um pouquinho daquilo que você queria? Então a dica é, pega uma tonalidade que você quer, ó, sei lá, quero esse tom de azul aqui, tá? Não que você não fez isso, Eduardo, você fez aqui muito bem no site. É só tô aproveitando aqui para dar uma dica, né, no meio da análise. E aí você quer só, eu quero que ele só fique um pouco mais para baixo aqui. Então, sei lá, eu quero que ele fique nos 20, ó. Olha só que interessante. Ah, mas eu quero que ele fique um pouquinho só mais para cá. Eu quero mexer ele um pouquinho a coisa mais para cá. Então, em vez do 100, sei lá, uns 90 aqui, ó. Olha só, ele mexeu só um pouquinho. Você tá vendo que quando você trabalha com HSB, você tem um pouco mais desse controle,
tá? Então é hue, que é cor, né? É matiz, né? Matiz de cor. O S de saturation, a saturação da cor, ou vamos dizer assim, a intensidade da cor. E o B, que é o brightness, né? Então o brightness, ele mexe aqui nesse eixo aqui, tá certo? Então só uma diquinha aí que ficou bacana, tá? Então beleza, gostei muito da paleta que você fez aqui. Ah, o nome dessa extensão aqui, para quem quiser saber, é a Colorzilla, tá? Então, ó, Colorzilla. E também, se você quiser, além da Colorzilla, dá para fazer isso aqui no próprio Figma, tá? Então, Figma é HSL, não lembro como é que tá. Aqui no Figma acho que não é Brightness, é Level, se eu não tô enganado, tá? Não lembro de cabeça, pode ser que eu esteja falando besteira. Mas você consegue também, tanto no Figma como no Photoshop, na verdade, qualquer lugar que tem paleta de cores, né? Beleza? Vamos lá. Então, vamos analisar mais coisa aqui. Deixa eu ver as fontes que você usou. Eu tenho a sensação que você está usando muitas fontes diferentes, tá? Eu não tenho certeza. Deixa eu ver se está certo isso aqui. Então, primeiro, esse camarada aqui tá com a fonte Merriweather. Ok, essa daqui já tá com a Rubik. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui mais para baixo. Ó. Aqui no botão você já tá com a Montserrat. Então você está misturando um monte de fonte. Primeira coisa que eu mudaria aqui é essa mistura de fonte. Eu usaria menos, tá? Ó, aqui já é a Rubik de novo. Aqui já é Merriweather. Vamos ver o que mais, ó. Aqui é a Rubik. Tá, então você está usando Rubik. Em alguns lugares você está usando essa outra aqui que eu esqueci, a Montserrat. Então, o que eu faria? Bom, eu não gosto muito dessa Merriweather, tá? Assim, não é que fique ruim, mas eu particularmente não gosto muito. Se você for usar uma fonte dessa que é um pouco um estilo mais clássico, o que eu faria? Eu deixaria em uppercase, beleza? Então a primeira coisa que eu deixaria por aqui. Texto rastreável, muito legal. Só cuidado rastrear muitas palavras, porque acaba que vira um efeito que eu chamo. Como é que chama? Efeito antibiótico, né? Então, o que é efeito antibiótico? O antibiótico é o seguinte: se você toma um pouquinho, ele vai funcionar, mas se você toma muito antibiótico, ele tende a parar de funcionar. Então, o efeito aqui é o efeito antibiótico, tá? Se você quer dar um pouco de destaque, é um pouco, né? Porque senão, tudo aquilo que é igual se torna invisível, entendeu? Então, se você faz muito, um trecho muito igual ou muito destaque, ele acaba se tornando invisível e o efeito vira um efeito antibiótico, tá bom? Então, eu faria isso, eu colocaria menos palavras em destaque, certo? Em uppercase, eu faria aqui o logo. É que o logo, falar a verdade pra você, eu não gostei desse logo, né? Mas logo tem uma coisa que não tem jeito, né? Depende do cliente. Eu faria menor esse logo aqui, tá bom? Um pouquinho menor, tá? Eu acho que não muita coisa também, porque senão vai confundir, mas um pouquinho menor eu acho que eu deixaria. Aqui tá legal, beleza. O botãozinho curtir também. Você se inspirou muito legal nesse botãozinho. E aqui, ó, eu acho que falta você ambientar ele. Como é que você pode ambientar? Você percebe que ele tá com tonalidades. Não que é ruim, tá? É um estilo. Não é sempre que a gente precisa ambientar, depende do estilo que a gente quer dar. Mas eu ambientaria aqui. Pelo menos um pouquinho deixaria ele mais com tonalidades frias. Porque ele fica muito fora do escopo do cenário aqui, né? Embora, claro, que a gente sabe que é uma manipulação. Mas mesmo assim, eu deixaria um pouquinho mais ambientado pro azul. Aqui legal você ter puxado para esquerda. Eu tomaria cuidado com essa palavra viúva, tá? Então o que é uma palavra viúva? Você percebe que esse camarada aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 1. Então ele fica um pouco desbalanceado. Se a gente conseguir deixar mais ou menos meio a meio, eu acho que fica melhor, né? Então o total são 8 palavras aqui. Se você conseguisse deixar umas 4 ou 5, dependendo do comprimento da palavra, eu acho que seria melhor, tá? Então você poderia fazer talvez ele quebrar aqui, tá? Ou talvez ele quebrar aqui. Eu acho que ficaria mais interessante, beleza? Aqui, legal esse jeito que você fez. Eu colocaria algumas palavras, pouquíssimas palavras, tá? Com o destaque, justamente pelo efeito antibiótico que a gente quer evitar. Aqui, ó, eu não gosto muito, eu acho que fica um pouco, isso é uma preferência minha, tá? Eu acho que fica um pouco manjado você deixar essas bordas só aqui, né? Mas não que fique ruim, tá? É um estilo, mas eu não gosto muito. O que eu faria? Eu deixaria simplesmente a imagem mesmo, talvez arredondar um pouquinho as bordas se for o caso, né? Ok? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que o espaço até daria para aumentar, mas não tá ruim desse jeito. Essa borda aqui em degradê, Topperson da Galáxia, parabéns. Vamos ver o que mais. Aqui também, ó, Topperson, curti. Desgraça de mosquito. O mosquito, gente, entrou no meu softbox. Como é que eu vou matar esse miserável? Sai daí, desgraça. Sai. Sai. Será que eu peguei? Não peguei. Agora eu peguei. Morre, diabo. Não, não foi desgraçado. Deixa aí também, não tá fazendo mal, vai. Vamos lá, problemas de falta de abertura. Tá, aqui é o seguinte, ó, eu acho que você devia fazer um negócio aqui, ó. Aqui, ó, eu acho que tá desbalanceado. Aqui tá muito espaço para pouco espaço. Entendeu? Embora eu entendo que você quer deixar ele alinhado à esquerda certinho, só que, nesse caso aqui, ou você preenche com alguma coisa aqui,
talvez até preencher um pouquinho mais, se for o caso, né? Ou você deixa isso aqui centralizado, o bloco, entendeu? O texto vai ficar alinhado à esquerda mesmo, mas o bloco tem que ficar centralizado. Eu faria dessa forma. Aqui, ó, eu não gosto muito desse divisor de forma, embora não está atrapalhando, mas eu não colocaria. Deixa eu ver o que mais. Tá. Aqui, ó, isso aqui ficou esquisito. Isso aqui ficou esquisito, tá? De um lado, um arredondamento total, do outro não. Eu entendo que às vezes a gente quer enfeitar não. A gente quer caprichar, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que acabou gerando inconsistência, sabe? Então, os arredondamentos da página, eu procuraria padronizá-los. Se você vai usar 20 pixels de arredondamento nas coisas, é sempre 20 pixels de arredondamento. Claro que eu entendo que o botão que você fez aqui, ele é um botão do estilo russo, né? Onde ele existe esse outro arredondamento que ele é feito através de um cálculo do CSS, né? Mas, aí nesse caso, até dá para usar um botão, um arredondamento russo aqui, mas eu acho que daí eu não usaria, tá? E outra coisa, essa aqui é uma página de advogado. Eu acho que página de advogado, na minha opinião, eu não utilizaria arredondamento de botão russo assim. Eu acho que é, ele foge um pouco do público, sabe? Não que fica ruim para design. Para design fica bom, mas eu acho que foge um pouco do público. Uma outra coisinha aqui que eu senti falta, de repente isso aqui acho que tá, embora não tá ruim, tá muito texto, mas não sei, de repente testar, colocar um ícone aqui no centro. Aqui como é 3 linhas, está alinhado ao centro, beleza. Então quando não é muitas linhas assim, eu acho que é legal a gente manter o alinhamento no centro, tá? Aqui, ó, a mesma coisa, a gente percebe arredondamentos diferentes. Então, eu acho que gera um pouco de inconsistência, sabe? Eu não sou muito fã disso aqui. E aqui você está usando o mesmo ícone em todos. Se você for usar o mesmo ícone, eu utilizaria um check. Tchau. Embora também não ficou ruim, tá? Só minha opinião. Deixa eu ver o que mais. Tá. Aparentemente os tamanhos você deixou todos de forma consistente. Isso é muito bom. A gente não vê um texto maior do que outro. Só alguns títulos, né? Que é normal, né? Então esse aqui é o H1 da página. Esse aqui talvez seja o H2, né? Esse aqui, eu não sei se está do mesmo tamanho, mas aparentemente está. Deixa eu ver, ó. Então, esse camarada tá com 32 pixels. Vamos ver esse camarada aqui, ó. 32 pixels de tamanho também. 32 pixels, então, beleza. Consistência no tamanho, você fez belezinha. Tops. Vamos ver o que mais aqui. Ó, mesma coisa, eu acho que dá pra aumentar pouquinha coisa, tá? Eu acredito que aqui esteja batendo o olho, eu diria que tá com 100 pixels. Eu colocaria 150, pouquinha coisa a mais. Vamos ver o que mais. Aqui eu não sei se você também deixou com 100, mas eu tenho a sensação que não está. Eu acho que aqui, ó, como já tem borda aqui, eu acho que você poderia tirar essa borda. E uma outra coisa, tá? Eu acho que também vai ajudar a combinar o estilo de borda. Aqui a gente tá trabalhando com borda em degradê. Eu colocaria borda em degradê aqui também, tá? Tem vídeo no meu canal aqui que eu ensino a colocar borda em degradê arredondada. Depois você pesquisa aí, Marcelo Rocha, designer, borda arredondada degradê. Você vai encontrar e eu utilizaria essa borda arredondada degradê aqui no lugar dessa borda direta, tá? Aqui, ó, eu acho que tá legal. Bacana. Eu acho que eu diminuiria um pouquinho o tamanho do ícone, mas tá bom, tá legal. Achei que você acertou bem aqui. Aqui, novamente, a mesma coisa do estilo de imagem de cima, né? Deixa eu ver o que mais. Tá, aqui você tá precisando. Aqui você tá precisando fazer o seguinte: respiro nesses camaradas aqui, ó. Olha só. Tá muito coladinho, tá muito juntinho. Então coloca mais respiro, o ícone eu diminuiria. E outra coisa, procura padronizar os estilos de ícone. Como assim padronizar? Você vai perceber o seguinte, aqui a gente tem o ícone do Flat Icon, que é o Flat Icon não. Provavelmente é um ícone do Font Awesome, que é a biblioteca integrada no próprio Elementor, e é um ícone preenchido. Aqui embaixo nós temos um ícone preenchido também, é preenchido, não é stroke, né? Aqui nós temos também um ícone preenchido, e aí aqui você muda para um outro estilo de ícone, que é um ícone colorido. Então, ele sai um pouco da consistência. É aquele negócio, né? O que é consistência? É um princípio do design onde a gente procura manter padrões. Padrão de tamanho, padrão de cores, padrão de estilo. Não que seja errado de vez em quando a gente quebrar o padrão, mas quando isso é feito propositalmente. Se a gente faz de uma forma que fica meio que mesclado, aqui eu quero usar esse, aqui eu quero usar aquele. Ele perde um pouco esse objetivo e aí fica um pouco fora do que o nosso olho está o tempo inteiro procurando por padrões, né? E outra coisa, tá vendo? Aqui você está usando a Montserrat, aqui você está usando o Rubik de novo. Aqui, ó, eu utilizaria essa mesmo, que é a fonte de títulos, né? A não ser que você mude a fonte de títulos para alguma outra, tá? Aqui, como é que é o nome dessa fonte aqui? Merriweather, né? Tem uma fonte de títulos do Google Fonts, eu não vou me lembrar o nome agora, que eu gosto bastante, nesse estilo assim um pouco mais clássico. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui rapidinho, ó. Google Fonts, vamos ver se eu lembro aqui o nome dessa fonte para me te passar. Eu acho que se você colocar essa fonte,
eu acho que vai ficar melhor ainda, tá? Não que esteja ruim, mas na minha opinião, eu acho que vai ficar melhor ainda. Deixa eu ver. É Playfair Display, lembrei, ó. Então você vai vir aqui no Google Fonts. Ela tem no Elementor também, mas você tem que usar fonte personalizada, tá? Essa aqui, ó, Playfair. Ela tá Playfair Display, acho, no Elementor. Eu acho, na minha opinião, essa daqui casa melhor do que a Mary Reaper, tá bom? Vamos ver o que mais. Ó, aqui é o seguinte, isso aqui é uma imagem, tá? Eu entendo que às vezes é necessária imagem, mas eu não sei se eu utilizaria imagem. E aí padroniza a fonte também, tira desse fundo branco aqui, para ficar dentro da paleta do site. Eu acho que você pode tirar essa parte de fundo branco, tá? Só que só de mudar para paleta escura, acho que já vai dar uma melhorada boa também. Ó, e aqui, ó, outro estilo de ícone, tá vendo? Aqui você tá trabalhando com o ícone stroke, que é o ícone que é mais o traçado. Então perceba que você tá fugindo do padrão. Ícone preenchido. Aqui a gente já tá falando de um ícone colorido. E aqui embaixo a gente tem um ícone stroke, que é um ícone traçado, tá? Gente, eu tô voltando da gripe, então minha goela tá meio difícil de lidar. Eu tô tendo que dar umas tossidas aqui pra sair uns pigarros, tá? Então eu vou fazer o seguinte, pra mim não pigarrar na sua orelha, eu vou pausar rapidinho o vídeo, vou dar uma tossida e daí eu volto já depois que eu tossir. Pronto, terminei de tossir. Vamos voltar. Então, olha lá. Aqui, ó, mesma coisa, ó. A gente vai manter o padrão do stroke, tá? Do stroke não, do border radius. Então você vai colocar um border radius aqui que seja um que mantenha a consistência. Vamos ver o que mais. Aqui, ó, isso aqui eu acho que é melhor você alinhar à esquerda. Esses ícones aqui, ó, quando você vai usar um ícone aqui, onde ele vai ser usado em duas linhas, eu recomendo que você deixe esse ícone alinhado para cima, em vez desse ícone ficar alinhado ao centro. Beleza? Faz o teste aí, você vai ver que vai ficar melhor. Tá certo? Mas assim, não tô, mais uma vez, é uma análise, não é uma crítica. O seu site tá bom, tá excelente, tá muito legal mesmo. São pontos que vão refinar aquilo que já tá bom. Belezinha? Meus parabéns, meu amigo. Acho que é o Eduardo, né? Deixa eu conferir aqui. Ai, fechou o negócio aqui. Mas eu acho que é o Eduardo. Meus parabéns, Eduardo, pelo seu site. E agora vamos analisar o nosso próximo site. Eu acho que foi o Eduardo. Deixa eu só conferir aqui. Pra mim falar da pessoa certa. É o Eduardo. Agora vamos pro Guilhoen. Guilhoegen. Acho que é Guilhoegen. Mandou o Hotel Zimbuyense. Beleza, então vamos atualizar aqui o Hotel Zimbuyense também. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nesse aqui também, no mobile, tá? Então, deixa eu ver aqui rapidinho no mobile. Ah, tá, legal. Ó, cuidado com palavras viúvas, tá? Então, no mobile, o botão ele tá com a palavra viúva aqui. Que é a palavra viúva? Que ela tá solitária, morreu o marido dela. Então, você faz o quê? Você vai dar uma diminuída ou na largura do botão ou no padding interno lateral do botão, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que ficou legal você deixar alinhado aqui. Nesse caso, eu acho que dá para deixar alinhado. E aqui no caso do mobile, eu acho que eu deixaria esse texto aqui também centralizado e esse aqui também centralizado. Por quê? Porque são poucas linhas, tá? Não é errado você deixar assim, não fica ruim. Mas nesse caso, como é duas linhas só, eu acho que eu deixaria centralizado, tá? Deixa eu ver o que é mais. Vamos lá. Então, tá, aqui. Ó, cuidado mais uma vez com palavra viúva. Beleza. Tá, eu jogaria essa imagem para cima, acho. Acho que vai ficar melhor. Aqui, ó, tá vendo? O tamanho aqui tá diferente, tá? Então o tamanho de espaçamento é legal a gente padronizar entre as seções. Aqui mesma coisa, tá vendo? Cada lugar tá um padrão de espaçamento diferente. Deixa eu ver aqui mais. Tá, aqui eu acho que tá legal. Ó, mais uma vez, palavra viúva, cuidado com a palavra viúva. Aqui os ícones, né? Já falei dos ícones anteriormente. Aqui, ó, tá vendo o problema da gente utilizar a imagem aqui, ó, fica muito pequeno. Então, se você utilizasse aqui, talvez a caixa de imagem, colocasse esses símbolos, ou se você conseguisse até recortar eles, né? Deixar num... É que daí tem que tomar cuidado para não ficar aquele serrilhado, né? Mas eu acho que é bacana. Aqui, ó, eu acho que tá legal também, tá? É a mesma coisa, né? Mudar a cor de fundo. Enfim, as coisas que eu mostrei para você no desktop vão se aplicar aqui também no mobile, tá? Beleza? Vamos lá agora sim pro nosso amigo Guilhoegen. Vamos lá. Hotel Imbuyense. Cara, primeiro, paleta de cores. Eu acho que tá muito legal. Muito legal mesmo. Eu não sei se essa cor preta aqui, ela faz parte aqui do símbolo do hotel mesmo. Se tiver na paleta de cores da identidade, eu acho que é legal usar. Se não, de repente até considerar usar esse azulzinho aqui. Mas é um detalhe, tá? Não tá ruim, tá ótimo, inclusive pelo fato de não ser o preto absoluto, tá? Então essa é uma outra dica legal da gente não utilizar o preto absoluto, ó. Quer ver? Quando eu venho aqui, ó, olha só, eu tô utilizando o 141414, que é essa cor aqui, ó. Tá? Então não é o preto absoluto. O preto absoluto é o quê? É o 000, quando você puxa no máximo, tá? Então, não que seja ruim mais uma vez, mas eu prefiro esse preto um pouco mais fosco.
ele dá um ar um pouquinho mais de glamour, de elegância, um negócio assim, tá? Ah, é o feijão com arroz bem feito, cara. É isso aí. Eu gosto de site que é feijão com arroz bem feito. Você percebe que não tem efeito mirabolante, uma coisa ou outra, mas tá bem feito. Tá seguindo o princípio de design, certo? Então, parabéns. Eu só acho aqui que, sensação minha, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas ó, o botão tá com um tamanho diferente do formulário. Presta atenção nesses espaçamentos, não sei se eles estão padronizados também. Pode até ser que esteja, tá? Selecione a data, tá legal. Acho que você deve ter usado aqui os plugins Jet, né? Se eu não me engano, é o Appointments, né? Que faz reserva. Não, é o Jet Booking, acho, né? Legal. Aqui, ó. Básico bem feito. Muito legal. O arredondamento, acho que deve estar uns 20 pixels aqui. Não é ruim, certo? Desde que você tenha mantido o mesmo arredondamento em outros lugares, ó. Beleza, tô vendo que você manteve. Ótimo, excelente. Aí é um gosto pessoal, tá? Eu colocaria um pouco menos de arredondamento, talvez 16 ou 6 mesmo, só de arredondamento. Mas é um gosto pessoal meu, tá bom? Não tá ruim desse jeito. Até porque você manteve o padrão. E eu acho que eu aumentaria um pouco também os padding do botão, pra ele ficar um pouquinho maior. Não tem problema se ficar um pouquinho maior, tá? Ele ia dar um pouco mais de respiro ainda. Já está, mas tá ótimo. Aqui é o seguinte, esse texto aqui, ó, eu não deixaria ele no centro. Eu deixaria ele aqui, alinhado à esquerda. Tá? Dessa forma aqui eu acho que vai ficar melhor. Embora também não tá ruim, é só um detalhe. Aqui, ó, eu acho que acho que você tá destacando muitas palavras, tá? Aí ele acontece o que eu falei na análise no site anterior do amigo aqui, que ele gera o efeito antibiótico. Você toma, de repente, se você toma demais antibiótico, ele para de fazer efeito. Então, eu acho que você quer destacar, e aí acabou destacando demais. Talvez duas, no máximo três palavras no parágrafo, e você poderia deixar algumas em ainda mais destaque. Como assim? Por exemplo, você poderia pegar essa em específico e deixar só essa aqui amarelo, tá? Então você está destacando pelo peso da palavra e também uma você destaca pelo. Aqui você quer destacar ainda mais, você destaca pela cor. Quer ver? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui de exemplo para você dar uma olhadinha como é que fica, tá? Então deixa eu pegar essa cor aqui, ó, vou copiar a cor que você usou e eu vou vir numa palavra em específica, por exemplo, esse aqui, ó, primeiro hotel da cidade. Então esse aqui, ó, vamos ver se eu consigo editar aqui, ó, consigo, tá? Então aqui eu vou colocar um spam, deixa eu ver, vou colocar um spam color, não, é spam style. Aí aqui, vamos colocar um color e essa cor. E eu vou vir aqui e vou fechar o spam. Olha só, quer ver que legal? Ah, não, não deu certo, tá? Acho que é porque tá dentro da tag strong. Deixa eu ver se eu consigo fazer fora, tá? Então, vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C. Aqui. Na realidade eu posso colocar no próprio strong, né? Então, strong style igual color. Opa, tirei tudo. Que burro, dá zero pra ele. Vamos tirar aqui, ó. Aí. Tá, agora foi, ó. Então, olha só que legal, ó. Uma ou outra palavra, você está usando duas coisas para fazer o texto rastreável. Você está usando o peso e você está usando a cor. Só que aí, claro, tem que ter muito cuidado. Isso aqui é tempero. Você vai comer um frango com chimichurri. Você não vai colocar 1 quilo de chimichurri no frango, entendeu? Então é a mesma coisa aqui. É pouquinha coisa, tá? Então aqui talvez destacar o nome Hotel Imbuiense. Talvez, sei lá, tradição, não sei, alguma coisa. Entendeu? E aí eu acho que tá muitas palavras, tá? Então faz isso aí. Deixa eu atualizar aqui só para tirar isso aqui que eu mexi. Vamos atualizar o bicho. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha na garrafinha que a amiga selada Fernanda me mandou de presente. Ai, coisa linda de Deus. Ai, toda vez que eu tomo água nessa garrafa, eu agradeço você, Fernanda, porque eu gostei bastante. Vamos lá. Aqui, legal você ter deixado ao centro, tá? Porque aqui tem 3 objetos, então dessa forma eu acho que fica mais coerente. Deixa eu ver o que mais, ó. Eu não sei se eu utilizaria essa borda. Eu acho que eu tiraria essa borda. E eu, talvez, no máximo, usar uma borda no cinza quase que do mesmo tom do preto. Um pouquinho mais claro, tá? Beleza? Vamos ver o que mais aqui. Ó, consistência de espaçamento entre as seções. A gente percebe uma maior e outra menor. Então isso gera inconsistência. Sai do padrão, tá? Então atente-se a isso também. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, os textos, ó, uma coisa legal que você fez aqui, ó, a gente não tem que falar só coisa que a gente melhoraria, também tem que elogiar, né? Então, olha só que legal, você manteve o texto em uppercase, isso é ótimo, tá vendo? Excelente, tá? Então, os títulos todos estão com o mesmo tamanho, estão com o mesmo estilo, né, que é uppercase, ou seja, tudo maiúsculo, né? Eu só acho que tem que... Tá, aqui você usou um Bento Grid para fazer esse negócio, tá? Bacana.
aqui eu acho que eu aumentaria um pouco mais também, tá? Eu acho que tá muito próximo, tá? Então, qual que é o conceito de estar muito próximo aqui? Que ele parece que é tudo um grupo só, entende? Parece que tá tudo agrupado em uma coisa só. E aí, a gente percebe que são seções diferentes. Isso aqui é uma seção, isso aqui é uma outra seção, esse aqui de baixo também é uma outra seção. Então, você deixar tudo muito próximo, dá a sensação que é tudo uma seção só, tá? E aí ele tira um pouquinho da sensação do respiro, né? Então, o que é o respiro? O respiro ele é um princípio de design que ele envolve a gente deixar as coisas com espaçamento um pouco maior. Não necessariamente as coisas que não fazem parte daquele mesmo grupo, tá? Aquelas que fazem parte do mesmo grupo, talvez elas estejam realmente num espaçamento um pouco menor entre elas. Mas entre outras coisas, elas passam a ter um espaçamento um pouco maior. E isso é bom por quê? Por isso que a gente fala respiro, porque ninguém gosta de se sentir sufocado, tá faltando ar. Então, quando a gente deixa as coisas muito emboladas ali, muito encavaladas uma na outra, a gente tira esse respiro e dá um desconforto visual. Então, é isso que eu acho que você pode aplicar um pouquinho melhor. Eu percebi que você aplicou bem o respiro em várias coisas aqui, tá? Por exemplo, ó, aqui você usou um padding. Eu aumentaria um pouquinho, mas ainda assim não tá ruim, não tá colado na extremidade. Vamos ver uma outra coisa que você usou respiro. Ó. Aqui, ó, respiro, respiro, tudo isso é espaço de respiro, né? E quando você coloca aqui, eu acho que caberia um pouco mais de respiro, tá? Fale conosco, tá? Aqui, ó, eu acho que para ficar um respiro aqui nessa sessão, eu deixaria uma ou duas colunas de grid aqui e terminaria esse texto um pouco antes, tá? Mais ou menos assim. Você consegue perceber que ele fica um espaço maior aqui? Ah, Marcelo, não vai ficar muito espaço. Respiro, né? Respiro. Às vezes a gente vê um espaço, não, já quer preencher ele, mas não, nem necessariamente. Não é necessariamente que existe um espaço que a gente precisa preencher ele, tá? Então, às vezes a gente quer, né? É nosso instinto, às vezes, né? Você vê um espacinho, não, ó, tá muito vazio aqui, preciso preencher com alguma coisa. E nem sempre é assim. Se a gente for analisar alguns sites que tem um design muito bom, percebe que esses designs, eles têm um espaçamento um pouco maior em muitas coisas, né? Aqui, ó, também, ó, mesma coisa. Aqui eu acho que, ó, tá vendo? Tá muito pequeno esse espaço. Eu consideraria deixar um pouco maior, talvez se padronizar junto com esse outro aqui, beleza? Mas assim, são refinamentos. Seu site também está muito bom. Meus parabéns. Gostei do seu site. Eu acho que seu nome é Guilherme, tá? Porque tá Gui Hoengen, Rioengen. Não sei exatamente o que é, mas imagino que seja Guilherme. Tá bom? Então, se é isso aí, se for Guilherme mesmo, excelente, Guilherme. Parabéns. Vamos ver agora o nosso próximo aqui, nosso amigo. Esse aqui nem precisa ver o nome, porque já tá aqui, que é o Robert. Robert, Web Designer. Caracas, tá legal, hein, Robert? Ô, louco, fi. Parabéns. Ambientação, legal. Páginas ao fundo, top. Com um pouquinho de blur, né? Um pouquinho de desfoque. Botão, bonito. Eu só acho que, tá? Eu só acho que essa fonte que você utilizou, eu não utilizaria. Eu utilizaria uma outra fonte nesse lugar. Se você aceita algumas sugestões de fonte, a própria... Na realidade, deixa eu ver qual que é essa fonte aqui. Se bobear, é uma fonte do sistema. Às vezes você até mudou, mas ele pode ser que esteja com erro de SSL, tá? É a Roboto, tá? A Roboto é a fonte do Google, não é uma fonte ruim. Que eu particularmente, isso é gosto, tá? Eu particularmente não gosto muito da Roboto. Mas não é ruim. Só que eu utilizaria uma outra, tá? Deixa eu pensar numa que eu utilizaria aqui. Eu uso a Unbound nos meus designs, mas tem várias outras legais aí. A própria... Se bobear, acho que a própria Bebasneue vai ficar legal aqui. Bebasneue a gente usa muito em flyer, né? Mas eu acho que se bobear vai ficar legal aqui também. Deixa eu pensar numa outra que eu utilizaria. Talvez a Sora fica legal aqui. Deixa eu pensar numa outra que é legal de a gente trabalhar aqui também. Aquela... Como é que chama? Ai, não é Next. Eu acho que é Next. Aquela eixo, não sei se é eixo ou exo. Eixo tem a eixo 1 e a eixo 1 não. Tem a eixo só e a outra é eixo 2. Eu acho que qualquer uma dessas duas ficaria legal, tá? E eu acho que de repente você poderia até usar no corpo também, aqui, tá bom? E nos botões também, ó. O botão tá legal, chamando destaque. Aqui, ó, a gente precisa de respiro. Tá muito coladinho, tá vendo? Muito coladinho. Você vai aumentar o tamanho dele e de repente até diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, na minha opinião. Aqui, ó, eu acho que não tem necessidade de você usar esse divisor para baixo, porque você já tem... E outra, aumentar esse espaço aqui, tá? Aumenta esse espaço. Esse divisor para baixo aqui, esse ícone, eu não utilizaria por quê? Porque aqui a gente já tem isso aqui como uma quebra de seção. Esse objeto como uma quebra de seção. Então, eu gosto de utilizar isso aqui mais quando ele está um espaço muito grande e a gente quer colocar alguma quebra de seção, mas a gente não quer fazer essa quebra através de uma mudança de tonalidade de cor. Aí eu acho que é legal você utilizar um ícone assim, ou o desenho do mouse rolando para baixo, tá? Mas essa é a minha opinião. Aqui, ó,
ícones, eu deixaria alinhado para cima. Ah, cara, tá sensacional. Eu não tô criticando, não tô falando mais uma vez, não é uma crítica, é uma análise e eu dar alguns pontos que eu melhoraria, na minha opinião. Mas não é crítica, tá? Eu falo porque às vezes tem gente que vai pensar assim: ah, esse gordinho só critica o negócio dos outros. Não, não tô criticando. Tô querendo ajudar, tá? De verdade. Eu colocaria esse ícone aqui para cima, na minha opinião, vai ficar melhor. E eu acho até que pode colocar um pouquinho mais de espaço de respiro de repente, tá bom? Aqui você trabalhou com cores que eu acho que foram bem pensadas, muito legal. Uma outra coisinha, ó, aqui eu tenho a sensação que está com espaços diferentes. Talvez foi uma frase de efeito. De repente eu até colocaria essa frase de efeito no terceiro box aqui, em vez de deixar dois. Ah, tá, apesar que para quem é o meu serviço, né? Daí ele não ia casar mesmo. Então aqui talvez, sei lá, deixar uma seção dedicada só para ele, né? Aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte como se fosse talvez um H4, talvez. Precisa testar, né? Aqui, ó, esse camarada, eu deixaria ele alinhado à esquerda. Aqui, ó, dessa forma aqui. Vamos ver o que mais. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho a sensação que existe um serrilhado no recorte, tá? E aí eu acho que passa um pouquinho de amadorismo. E aqui também eu tenho a sensação que isso aqui talvez você deve ter diminuído e aumentado um pouquinho no Photoshop, ele deixou de ser um objeto inteligente. Bater no olho, pode ser que eu esteja errado, certo? Deixa eu ver o que mais. E o que eu colocaria aqui também nesse fundo? Ó? Eu colocaria um brilho no fundo. Então, talvez o branco, de repente, um laranja depois, né? Então, você vai criar uma camada de cor branco, vai deixar ela mais ou menos nessa, como se estivesse assim, né? E aí, a outra camada, a laranja, mais ou menos como se estivesse assim. Como se estivesse vindo uma luz do fundo aqui. E aí você ambienta um pouquinho isso aqui, tá? Eu já percebi que você sabe um pouco, pelo menos, não sei um pouquinho, né? Eu já percebi que você entende o que é ambientação, porque você fez um pouquinho de ambientação aqui. Então, eu acho que você poderia fazer aqui também daí, certo? Aqui, ó, eu acho que tá legal, bacana, Chickson. Deixa eu ver. Ó, aqui matou a pau. Top. Ficou muito bom aqui. Parabéns. Ó, a gente percebe que. Olha só, gente. Vamos aprender aqui com o acerto do colega. Ele não deixou a borda branca, tá? Então, a borda, na minha opinião, e olha só que interessante, a borda, na minha opinião, raramente a gente vai usar uma borda por completo que gere um contraste. O que eu quero dizer? Veja, esse é um fundo preto, se eu colocasse uma borda branca aqui, ia gerar muito contraste. Então a borda, Marcelo, mas aqui não tá com contraste? Aqui tá com contraste, mas é um detalhe, tá? Olha só que interessante. Eu vou mudar essa borda aqui pro branco, só para você ver como ia ficar ruim, na minha opinião, tá? Então deixa eu vir aqui, vou mudar isso aqui pro branco, ó. Então vou mudar aqui a cor pro branco. E olha só que interessante, ó. Veja como ficou melhor, visualmente falando, assim, que é o que ele fez, do que assim como eu acabei de deixar. Olha a diferença que dá. Entendeu? E eu falo isso aqui por quê? Porque eu sei que tem muita gente que pratica isso aqui, tá? Não que seja errado necessariamente, mas na minha opinião assim fica melhor. É mais ou menos o que aconteceu aqui nesse site, ó. Olha só. Então, veja, aqui, ó, imagina só, se a cor da borda fosse essa outra aqui ao invés, eu acho que ficaria muito melhor. Vamos até testar nesse site aqui que eu já fiz a análise anterior, ó, só pra gente ver a diferença que fica entre uma e outra. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, e vamos mudar. Cadê a borda dele? Tá background color não, cadê a borda? Quero achar a borda desse elemento aqui. Será que é esse aqui? Não, não é esse aqui. Cadê a cor da borda? Ah, tá. Aqui, ó, border color. É essa aqui, ó. Então, ó, vou jogar um pouquinho mais pro escuro, ó. Vamos ver. Não, não é. Acho que deve ser esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Olha só que diferença. Olha só que diferença que deu já. Esse detalhezinho. Como ficou melhor, tá? Na hora que eu mudei aqui, mudou de todos, né? Mas olha só como ficou melhor, entendeu? Então é isso que eu falo. Esse tipo de bordas, principalmente quando a gente trabalha com fundo escuro. Também se aplica para fundo claro, mas fundo escuro fica mais evidente. Beleza? Ó, aqui também legal, tá? Eu acho que você trabalhou bem aqui. O que eu faria aqui? Eu acho que eu utilizaria um degradê diferente. Eu utilizaria um degradê nesse tom de verde mesmo, talvez apontando para cá, e talvez um outro apontando para cá, assim, entendeu? Ou de repente até um degradê só no canto, nessa direção aqui, radial, tá? Um degradê radial. E aqui também talvez um radial aqui nessa direção, ou em alguma dessas duas, tá? Beleza? Não tá ruim. Eu acho que eu faria isso só pra. Eu acho que fica ainda melhor. E aí, nesse caso aqui, como você tá trabalhando com verde, nesse caso específico, eu acho que você usar uma borda mais ou menos dessa cor vai ficar legal. Vamos testar pra gente ver, ó? Então, eu vou vir aqui, ó. Vamos pegar esse camarada aqui. Olha que interessante. Vamos pegar esse camarada, ó. Cadê a borda desse camaradinho aqui, ó? Esse aqui, ó, border color. Vou capturar esse tom de verde. E eu vou deixar um pouquinho mais claro, um pouquinho coisa, ó. Olha só como ficou legal a borda, ó.
Olha só como ficou melhor a borda, tá? Nesse caso em específico. E aqui, ó, aqui eu utilizaria no tom de vermelho. Vamos fazer nesse do lado também para nós ver, ó. Então vamos inspecionar esse outro camarada aqui. E olha só o que nós vamos fazer aqui. Então eu vou vir aqui, ó, border color é esse camarada, tá? Então, ó, eu posso mexer no HSL que eu falei, né? HSL, aí eu mudo só o Rio, né? Então, sei lá, 50 aqui no Rio, vamos ver. Não, o Rio não vai fazer. Na realidade, o Rio não, então eu vou ter que mexer. Tá. Percebe que aqui, ó. Então, aquele que eu utilizei utilizando o que eu fiz na primeira análise, que na realidade não é esse aqui, não. É esse aqui, ó, que é o Colorzilla. Ele tava HSB, que é Hue, Saturation e Brightness. Nesse caso aqui, ele tá HSL. Por quê? Porque em vez de chamar Brightness, ele chama Level, certo? Quando você for no Figma, ele vai estar o L também. No Photoshop eu não lembro, se eu não me engano é L também, mas aqui eu tô falando por quê? Porque tem lugar que vai estar HSB e em alguns outros lugares vai estar HSL, mas é a mesma coisa. E nesse caso aqui ainda tem o A, tá? Então o que é o A? É o canal alfa, ou seja, a transparência. Mas vamos lá, aqui no L, será que é a saturação? Então, deixa eu ver, vamos deixar a saturação no 50 para ver como é que fica, ó. 50, eu acho que eu tenho que dar um Enter aqui. Não? Não é porque não tá indo. Ah, tá, agora foi. Então, ó, só mudei só a saturação. E eu ainda acho que foi muito, tá? Em vez de 50, vamos colocar aqui uns, deixa eu ver, 40? Talvez 40. Ó. Olha só como ficou melhor. Tá? Eu até diminuiria mais. De repente até uns 30 aqui. Deixa eu ver. Cadê? Vamos deixar 25, vai. Deixa 25. Certo? Ó, acho que agora ficou bom. E aí, eu diminuiria também o brightness, que é o level, no caso, o L, né? Deixa eu ver. Então, diminuiria aqui o L para uns 15%. Olha só, eu acho que assim ficou melhor. Você consegue perceber como nesse caso em específico, a borda dessa forma ficou melhor? Por quê? Porque você está trabalhando com um box que tem cor no fundo. Então, uma borda que ela tenha, presta atenção que isso aqui é legal, é um insight legal dessa análise aqui. Uma borda que tenha a mesma tonalidade do fundo do box é uma borda normalmente dá bom. Então, a borda normalmente ela tem que ter uma tonalidade próxima ao do fundo do box. E não necessariamente fazer um contraste. Perceba, aqui eu estou usando uma borda que faz contraste, aqui eu estou utilizando uma borda na mesma tonalidade do fundo. Então você consegue perceber como isso aqui dá mais qualidade visual para o negócio. E aqui, ó, Marcelo, mas aqui no fundo preto você não está utilizando uma borda que seja da mesma cor da outra lá. Pois é, por quê? Porque aqui eu estou falando de um box que ele tem uma outra cor de fundo. Então ela dá essa sensação. E vou até mais, tá? Não vou fazer aqui, mas se você quisesse até colocar essa borda aqui em degradê, eu acho que ficaria melhor ainda. Se eu pegasse um degradê que vem desse tom de verde para um tom transparente, quando chegasse aqui tivesse transparente, eu acho que aí fica, aí mata a pau, tá legal? Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Tá, o espaço acho que eu deixaria menor. Olha que coisa linda, um miau que anda, miau. Gostei. Quer dizer, eu não sei qual que é o seu objetivo colocar esse miau aqui, ó, porque, mas assim, não ficou ruim, tá? Eu acho que eu utilizaria uma outra coisa, talvez um foguetinho andando, mas ficou legal, tá? Diferente. É legal. A gente tem que valorizar o que é diferente. Gostei. Eu digo diferente porque normalmente o pessoal não coloca, né, um miau andando assim. Ó, aqui na seção, beleza, legal. Eu acho só que você precisa padronizar as bordas, tá? O arredondamento, eu quero dizer. Aqui, ó, ficou massa, bacana. Eu acho só que esse 4 que você colocou aqui, você poderia aumentar o pad interno dele. Tá legal? Por quê? Porque aumentando o pad interno dele vai dar um pouco mais de respiro também. Beleza? Mas tá legal isso aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu acho que aumentaria um pouco o distanciamento aqui. Beleza? Deixa eu ver uma outra coisinha, ó. Tá, você padronizou. Que é o que, ó? O que eu tô vendo se ele padronizou? É o seguinte, aqui, ó. Tá? Então a gente percebe aqui que tem um título, aqui também tem um título. Esse título tá com as fontes um pouco mais espaçadas. Então eu acho que você fez legal isso aqui, tá? Bacana. Vamos ver o que mais. Aqui eu acho que o espaço está muito grande, de repente eu até deixaria menor, consideraria deixar menor. Como eu sei que isso aqui é um site seu, eu diminuiria esse texto aqui. E eu falo isso por quê? Porque às vezes a gente pega a copy pronta do cliente e não tem muito o que fazer, né? Mas como é um site seu, eu diminuiria esse texto, certo? Aqui eu utilizaria, não, é que aqui você deve ter utilizado o widget de parágrafo, né? Aqui eu utilizaria aquela lista de ícones, acho que vai ficar melhor, tá legal? Aqui, ó, deixa eu ver. Olha só, rapaz, o homem tá flutuando! Ficou massa. Parabéns, ó, da hora, bem bolado a sua ideia. Agora, aqui é o seguinte, ó.
eu acho que esse box aqui não curti, cara. Ele meio que sai do padrão. Ó, tá vendo? Eu acho que. Não sei. Acho que não faria dessa forma. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Olha só, ficou massa esse aqui também. Bacana. Deixa eu ver aqui. Ponta Porã, Mato Grosso. Ah, Ponta Porã, cara. Da hora. Deixa eu ver aqui. É, ficou legal. Gostei. Bacana. De repente, considera deixar um pouquinho mais de espaço aqui, aumentar um pouquinho esse espaço. Eu acho que esse ícone aqui tá muito grande, tá? Esse ícone do WhatsApp tá muito grande. Eu acho até que você pode utilizar um ícone do WhatsApp aqui, ó, mas eu vou te dar uma ideia. Vou te dar uma ideia. Que é o seguinte, a gente deixar como se fosse o ícone fazendo parte do background. Como se o ícone tivesse grandão assim, e aqui o background. Aí, claro, essas partes do ícone que tiver para fora, você vai meio que deixar cortado, né? Não sei se eu consegui explicar direito. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso aqui visualmente, porque a minha ideia era que isso aqui fosse parte do background mesmo. Mas eu vou tentar aumentar só para mim te mostrar. Vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu ver. Esse é com SVG, tá. Será que se eu colocar um transform vai dar certo? Scale, sei lá, 2. Ó, tá vendo que ele tá grandão. Mas eu quero que esse box aqui, ó, ele fique com overflow hidden. Vamos ver. Então é esse camarada aqui, ó. Deixa eu ver. Overflow hidden. Tá, ó, olha só, é mais ou menos essa aqui a minha ideia, tá? E aí, claro, você vai posicionar melhor esses elementos. Então, ó, olha só, eu acho que assim fica legal. Tá? De repente, até colocar esse ícone. Eu acho que até consigo fazer isso aqui no DevTools. Vamos ver. Que é colocar esse camarada nos index para trás do outro, né? Deixa eu ver. É o SVG, certo. Tá, esse aqui é o icon e esse aqui é o text. Beleza, então eu vou pegar esse SVG aqui, ó. Vamos deixar esse icon com um ZIndex 0. E vamos deixar o text com um ZIndex 1. Vamos ver. Agora deu. Então, olha só que interessante, ó. Eu acho que assim fica mais legalzinho do que você deixar esse ícone grandão desse jeito. E vou ainda mais, tá? A gente poderia até dar uma inclinada nesse camarada aqui, ó. Quer ver que massa quando a gente inclinar ele, ó? Então, eu vou pegar esse icon aqui. Cadê o transform que eu coloquei nele? Deixa eu ver. Não, não é esse aqui. É esse aqui. Não, é esse aqui, ó. Não, é esse aqui mesmo. Então, eu vou pegar o transform dele. Será que é esse? Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui, ó. Ah, tá. É esse aqui, ó. Então, além do esquerdo, eu vou colocar um rotate nele. Sei lá, uns 15 graus. Não, menos 15. Menos 15 graus. Opa, menos 15 graus. Dá uma rodadinha. Eu acho que, apesar que 15, acho que eu rodei muito, né? Vou rodar um pouquinho menos, ó. Olha lá. Acho que é assim, ó. Mais ou menos assim, ó. 350. Então, ó, que bacana. Ai, desgraça. Apertei aqui sem querer, desculpa. Mas, ó, olha só que legal, ó. Eu acho que assim ficaria mais interessante, tá? E de repente até deixar esse laranja mais pra cor de fundo, ó. Depende de deixar até com a mesma cor da borda, tá? Ah, hoje eu quero testar tudo. Vamos testar tudo. Então, eu vou pegar essa cor aqui, ó, Ctrl C. Vou vir nesse camarada, ó. E olha que legal. Eu deixaria ele, em vez de estar com esse laranja aqui, dessa cor, ó. Olha que massa. Se fosse mais, ó, assim, ó. Isso é louco. Assim aí matou a pau. Só que o texto, ele mudaria, ficaria branco mesmo, eu acho, tá? Mas ó que massa que fica. Então eu faria dessa forma. Tá legal? Hostinger. Cara, Hostinger não. Não. Beleza? Ó, aqui tá. Eu acho que não tem necessidade desse coisinha pra cima, tá? É mais um estilo, não é ruim, mas eu não colocaria. Beleza? Então é isso aí, meu amigo Robert. Fique. Ah, eu tenho que ver como é que ficou no mobile, né? Vamos ver como é que ficou esse aqui no mobile também? Então vamos diminuir aqui esse camarada. Tá. Ah, toma cuidado que eu não colocaria isso aqui. Eu colocaria um menu com pop-up. Depois você pesquisa aqui no meu canal, tem aula que eu falo menu com pop-up. Deixa eu ver. Centralizado, bacana. Ó, aqui, ó. Ó. Falta de consistência. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Aqui nesse caso eu acho que é interessante você alinhar para a esquerda. Aqui tá legal assim. Deixa eu ver. Então, nesse caso aqui, ó, eu acho que você poderia deixar. Isso aqui eu acho que deve ser um listing para. Se você estiver usando o Jet, né? Deve ser um listing para o Custom Post Type, né? Então eu colocaria em duas colunas, ao invés de colocar uma coluna no mobile. Deixa eu ver o que mais. Tá, aqui, ó. O problema aqui é esse, né? O problema é que eu deixaria com a mesma largura. Ou de repente até eu colocaria diferente. Colocaria essa imagem, colocaria assim, ó. A imagem 1, a imagem 2 e aí embaixo a outra imagem. Eu acho que se você conseguir colocar dessa forma fica melhor no mobile, tá? Tá aqui, ó, palavra viúva. Cuidado com a palavra viúva, que ela tá aqui sozinha, solitária, procurando um companheiro. Agora vamos ver o que mais. Aqui, ó, eu acho que esse aqui pode diminuir.
e eu aumentaria o espaço aqui entre eles. Mais uma vez, dá a sensação que tá tudo no mesmo grupo, entendeu? Então eu colocaria menu, pá, um espaço maior, contato. Aí as coisas do contato aqui, pá, um espaço maior, redes sociais. Então eu faria dessa forma, tá? Deixa eu ver o site do Robert no mobile. Eu acho que o Robert caprichou no mobile. Então eu acho que aqui ficou bacana. O Robert aqui em cima. E aí, ó. É... é... Tá, 4 linhas alinhadas ao centro. Acho que ainda é cabível. Deixa eu ver o que mais. Ó, aqui, ó. Um espaço diferente do outro. Inconsistência, tá? Basicamente, muitas das coisas que a gente fala no desktop aqui, na hora que você aplicar, no mobile também é a mesma coisa, né? É só alguns detalhes que muda. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá, isso aqui já deixou melhor um pouquinho, mas eu não sei se a altura de espaçamento entre as palavras eu deixaria dessa forma. Aqui eu colocaria alinhado à esquerda. Eu jogaria essa imagem lá para cima, em vez de deixar aqui para baixo. Senão fica aqui, ó, muito texto, tá vendo? Texto, 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 texto. Se você colocar a imagem aqui, ele vai dar uma quebra. Então ele vai ajudar um pouquinho também no respiro. Tá, aqui bacana, legal. Ah, tá, esse aqui você fez o card subindo um em cima do outro, né? Top, gostei. Só cuidado que, ó. Teve um que andou um pouquinho para cima ali, tá vendo? Ó? Um pouquinho para cima. Deixa eu ver. Aqui eu acho que precisa de mais respiro, ó. Deixar o conteúdo com mais respiro. Beleza? Esse aqui também. O gatinho, coisinha linda. Deixa eu ver aqui os camarada que tá aqui com os sites. Beleza. Design, tá bacana, legal. Certo. O Furtuano, gostei do Furtuano. Chique. Ó, e aqui, ó, eu vou falar uma coisinha que é mais enquadramento, na minha opinião. Não que esteja ruim, na minha opinião. Isso serve tanto pro desktop como mobile. Algumas pessoas sabem o nome por um tempo eu estudei fotografia. E no tempo que eu estudei fotografia, eu aprendi uma coisa chamada enquadramento. Se você vai tirar uma foto de uma pessoa, ó, eu tô tirando um ensaio fotográfico. E eu tô. A foto tá assim, beleza, tá? Por quê? Porque o objetivo é meu rosto. Mas se fosse uma foto mais do corpo inteiro, ó, e eu tô com a minha mão para fora, ó, eu tô assim na foto, ó. Uma mão tá aparecendo e a outra mão não tá aparecendo. Dá a sensação que eu cortei essa mão aqui, entendeu? Então eu acho que aqui tá acontecendo isso, ó. Parece que você cortou a mão, entendeu? Então o que eu faria aqui? Se você fizesse um enquadramento que ele termina mais ou menos aqui, eu acho que ficaria melhor. Ou, sei lá, se você dá zoom nessa imagem, né? Se ela tiver com uma alta resolução, você vai conseguir dar esse zoom sem perder a qualidade. Então eu acho que ficaria melhor, tá? Do que você deixar assim, porque parece que cortaram sua mão aqui, rapaz. Entendeu? Essa é a minha opinião. Beleza, é isso aí. Tops da galáxia, meus parabéns. Mas assim, mais uma vez, é uma análise, não é a crítica. Seu site tá muito bom, muito bom. Gostei de ver. Fechou? Então, beleza. Agora vamos pro próximo, Alginets, que quem nos mandou foi o Tcharanã Tcharanã. Vamos ver quem que é o Tcharanã Tcharanã. Foi o camarada, nosso amigo, amiga, Pepena. É o Felipe Alginets. Então vamos lá, Filipão. Atualizar aqui pra nós ver, ó. Tá, beleza. Então vamos lá. Ó, primeira coisa. Não, eu gosto sempre de falar das cores primeiro, né? Vamos falar das cores. Questão de cor. Amarelo, azul e branco, eu acho que é uma paleta que combina, mas eu acho que em alguns pontos aqui você não aplicou tão legalmente. Vou te dizer quais. Primeiro, falta de contraste aqui. Confunde um pouco com o fundo. Eu entendo que você colocou aqui um fundo em degradê para ele eliminar esse problema de contraste, mas ainda assim tá dando um pouquinho de problema de contraste aqui. O que você poderia fazer? Usar esse fundo aqui e começar mais para frente. Em vez dele começar aqui no ponto zero, talvez começar mais ou menos aqui, ó. Daqui para frente, acho que vai ficar melhor. Aqui eu não sei se eu utilizaria o texto em branco. Não sei. Eu acho que você está usando diferentes cores. Diferentes cores não, diferentes fontes em diferentes lugares. Tenho a sensação que essa fonte é diferente dessa aqui. Essa é uma fonte mais, vamos dizer assim, muito usada. Só de bater o olho, imagino que seja a Montserrat, tá? Ah, espertinho, você bloqueou o clique do lado direito, aqui você não consegue enganar, não. Eu consigo liberar. Aí, ó, você fala o seguinte, ó, Montserrat, tá? Montserrat. Essa aqui é Montserrat mesmo. Então acho que é o meu zóio que tá meio torto. Ih, não tá bom. Então beleza. É a mesma fonte, tá bom. Ok, aqui, ó, central do assinante webmail. Eu acho que eu deixaria, de alguma forma, eles um do lado do outro, tá? Nem que seja para você criar uma outra aqui embaixo, colocar esse menu nessa de baixo. Eu acho que eu faria assim, tá? Então eu colocaria, como é que eu faria aqui, ó? Eu tiraria esse menu daqui,
eu criaria uma barra aqui embaixo, jogaria esse menu dentro dessa barra, esses botões eu colocaria um do lado do outro, um eu deixaria preenchido e um eu deixaria só o contorno. E deixaria eles aqui. E esse alginete aqui, tá legal. Uma dica, não usar o branco absoluto. Você consegue trazer ele um pouquinho mais para a paleta. Nesse caso, é o azul. Então você pode utilizar aquela mesma técnica que eu falei aqui anteriormente, do HSL ou HSB em algumas situações, tá? Que é o quê? Eu vou pegar esse fundo aqui, ó, só para você ter uma base do que eu tô te falando. E aqui, ó, onde tá... Na realidade, primeiro eu vou capturar o tom de azul, né? Então deixa eu capturar o tom de azul, ó. Pera aí que eu vou ter que agora, vou ter que liberar aqui, ó. Então vamos primeiro capturar o tom de azul. Ah, engraçadinho, não vai conseguir capturar? Então eu vou capturar de outro jeito. Então deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver esse elemento aqui, ó. Cadê o azul que você usou nele? Que dele? Que dele? Será que tá aqui pra dentro? Deve ser não, esse aqui não, deve ser esse aqui, ó. Tá, então aqui, ó, é esse tom de azul. Deixa eu clicar aqui e vamos copiar ele, ó. Ctrl C. Então o que eu faria, ó? Esse fundo aqui, ó. Deixa eu pintar ele da mesma cor, ó, só pra você ter uma base, tá? Ah, Marcelo, ficou horrível. Calma, meu filho, tô fazendo as coisas aqui. Vou apertar aqui e aí a gente vai pegar o HSL que nós vamos fazer aqui. Eu quero mexer, presta atenção, lembra o que eu falei? Eu quero mexer só aqui, ó, só aqui, trazer ele mais próximo do branco. Mais ou menos, talvez, nessa região. E talvez um pouquinho para cima. Então, mais ou menos, talvez aqui. Então, perceba que ele não vai ser um branco, branco, branco. Ele vai ser um branco um pouquinho azulado. É isso que eu quero. Então, eu vou mexer aqui nos níveis pra gente ver. Então, o H eu não mudo, tá? Que é a tonalidade de azul. Então, aqui não vai mudar. É só esse e esse que eu vou mudar. Então, aqui, ó, o S... Vamos deixar no som, ver, 100. Não, 100 é do outro lado, na realidade. Então, sei lá, uns 10%. Vou colocar aqui, ó, 10%. Tá? O L, vou deixar uns 10%. Não, do contrário daí, né? Então o L vai ser 80%. Eu acho que 80%. Eu acho que assim fica legal, né? Apesar que ainda tá muito cinza, ó. Tá vendo? Tá muito cinza lá. Então aí é legal da gente fazer um DevTools que a gente consegue ir regulando, né? Vamos ver. Então o S, 5. É um pouquinho mais de saturação. 15. E aqui eu vou deixar nos 95, tá? Ei, desgraça. Apertei o Enter sem querer. Então aqui, ó, vou deixar em 95. Ó, eu acho que agora sim, ó. Eu acho que esse branco ficou um branco mais confortável. E olha só, se a gente for ver o hexadecimal dele, ó, é o F2, F2, F2. F2, F2, F3, na verdade, né? Então, olha só. Então, todos os lugares que você colocou o FFF, eu acho que esse outro F, ó, percebe como ele fica menos... Ele não força tanto a vista. Eu acho que fica mais agradável, tá? Então, esses fundos que você deixou de Sakura, eu deixaria dessa forma. Cara, aqui é o seguinte, eu não curto você deixar esse background aqui, o attachment dele fixed, né? Ou seja, fixo à medida que a gente faz o scroll. Não curto. E detalhe, aqui, ó, como você já tá com uma imagem aqui, jogar outra imagem na de baixo direto, eu acho que fica uma quebra um pouco agressiva, visualmente falando. Então eu colocaria um fundo de uma cor sólida mesmo, ou talvez o degradê, como você usou, se fosse o caso. Mas eu não utilizo essa imagem. E um pecado, cara, isso aqui é um pecado, isso aqui é um pecado. Você fez o quê? Você espremeu a cabeça dos miseráveis. Você fez eles ficar espremido. Isso aqui não é legal. Você pega uma imagem para ela caber num lugar, você pega e espreme ela. Não, é melhor cortar alguns trechos da imagem do que espremer ela. Embora aqui, como eu disse, eu nem utilizaria imagem, tá? Aqui, ó, alinhar à esquerda, tá? Esses efeitos de entrada, velho, tira isso aqui, arranca isso aqui. Não usa efeito de entrada aqui, vai por mim, confia em mim. Aqui, ó, alinhado à esquerda, mais respiro. Esses ícones aqui, ó, tá, aqui eu acho que combina você deixar o ícone em um ícone mais colorido, vamos dizer assim, um ícone, eu esqueci o nome, eu falei antes, mas esqueci, é um ícone colorido mesmo, né? Eu acho que é legal. Os tamanhos de fontes, você tem a sensação que você está pecando no tamanho da fonte. Aqui você está usando 16 pixels com espaçamento X entre as linhas, ó. Então olha lá. Olha lá. Tá, 18 pixels, tá? 18 pixels. Vamos ver aqui embaixo. Aqui deve estar 20. 23. Aqui, ó, vamos ver quanto é que tá aqui, ó. 18 de novo. Aqui, vamos ver quanto é que tá aqui, ó. 18, tá, beleza. Aqui, esse aqui é título, né? Esse aqui, ó, 18. Mas, ó, em alguns lugares tá 18, alguns tá 23. E outra coisa que tá mudando também é o espaçamento entre as linhas, ó. Espaçamento entre as linhas. Tá precisando padronizar essa parada. Padrão. Padrão é muito importante dentro do design. Fechou? Aqui, ó, você pode ambientar o camarada. Tá vendo? Você tá saindo do alinhamento, ó. Aqui também tá saindo do alinhamento. Então, uma coisa alinhada aqui, ó, aí o braço dele passa para lá. Procura manter alinhado.
E aí eu vou te recomendar minha live número 45. Aqui no YouTube você vai pesquisar Marcelo Rocha Designer Live 45. Você vai assistir a live 45 sobre responsividade. Ela é uma live fundamental para todo mundo que quer trabalhar com criação e venda de sites. Fundamental, fundamental. Tem alguns conceitos ali que eu falo para você. Só assista e aplique a live 45. Então, fundamental assistir e aplicar. Vamos ver o que mais aqui, ó. Aqui, ó, tá faltando contraste com esse texto no fundo. Você percebe que esse azul, ele tá o mesmo azul do fundo aqui. Então não fica legal. Ó, mais uma vez também, palavra viúva. Ícone aqui, ó, a gente deixa o ícone alinhado para cima e não alinhado ao centro, quando é mais de uma linha, tá bom? Na realidade, em todas as situações você pode fazer, ó. Desertar, beleza. Deixa eu ver o que mais, ó. Eu acho que aqui, ó, padronizar esses espaços também, deixa maior. Nosso blog tá, ó, aqui, ó, o botão, ele tá de um jeito, cara, padroniza. Primeiro, o botão com esse degradê, na minha opinião, não fica bom desse jeito. Na minha opinião, não fica bom desse jeito. E aqui, você tá usando um arredondamento diferente do que você tá utilizando aqui. Aqui está usando um border radius maior e aqui está usando um border radius de talvez 4. E aqui você nem border radius está utilizando. Então a gente procura manter a consistência, manter os border radius sempre padronizados, é a melhor coisa que tem. O botão tá completamente diferente dos outros, tá? Então, ó, tá faltando padronizar as coisas. Se você conseguir padronizar, já é meio caminho andado para um bom design, tá? Esse blob aqui, ó, até que é legal a gente usar blob em algumas situações, mas aqui o blob tá cortando o blob, meu amigo. Entendeu? Tá cortando o blob. Beleza? Então, não corta o blob. Coloca esse camarada aqui, ó, inteiro e deixa um blob menor assim. Eu acho que eu falei dessa forma. Até um outro blob, se você quiser, por cima. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, a mesma coisa que eu falei antes. Colocar para cima. Aqui, ó, é o seguinte, esse texto. Eu acho que você deixar o texto da mesma cor do título não é uma boa prática aqui. Esse texto eu colocaria um cinza, um pouco mais escuro ou mesmo um preto, certo? E aí o fundo você vai aplicar a mesma coisa. Você vai colocar esse mesmo tom que eu coloquei aqui anteriormente. Já até te cantei aqui e te falei qual que é o tom que eu acho que fica melhor. Vamos ver o que mais aqui, ó. Meu Deus do céu, aqui tá feia a coisa. Aqui é o seguinte, ó. Essa seção não está alinhada ao centro. Eu entendo que você deve ter deixado mais para cima com o objetivo de aparecer essa imagem, mas não. É melhor você deixar isso aqui como um fundo sólido do que você fazer dessa forma aqui, certo? Eu deixaria alinhado ao centro, tá legal? E ó, por favor, não leve como crítica. É uma análise, tô te passando coisas que eu melhoraria, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui não gostei disso aqui também. Eu remodelaria isso aqui de uma outra forma. Talvez só colocar uma televisão no meio. Eu acho que ficaria melhor, tá? Ó, esse fundo aqui fixo, tira isso aqui e tira. Ó, você tá assim. Às vezes a gente tem uma ansiedade em colocar background nas sessões. E às vezes não, na grande maioria das situações, não é necessário colocar background. O background na sessão, no fundo da sessão, ele é uma cereja no bolo. Você não come um bolo cheio de cereja. Entende? Então, você faz o arroz com feijão bem feito e depois você pensa no filé mignon. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer o seguinte: o fundo sólido funciona. Funciona. Olha aqui, ó, fundo sólido. Tá vendo? Ó, fundo sólido. Olha o do Robert aqui, ó, fundo sólido. Aqui, fundo sólido, talvez com uma outra cor, um degradezinho. No máximo uma texturinha assim, ó, tá vendo? No máximo, e uma textura bem discreta. Então, aqui você já tá colocando aqui, ó. Aqui tem um fundo que não precisava estar. Aqui tá com fundo, que também acho que não precisava estar. Aqui tá com fundo. Tudo direto, tudo. Então sobrecarrega, fica um pouco agressivo. Esses fundos aqui eu acho que é legal de você utilizar de vez em quando. Tá? Então usa o fundo de cor sólida que na minha opinião vai dar melhor. Vamos ver o que mais, ó. Os padrões de arredondamento, mesma coisa, ó. Padrão de arredondamento, certo? Aqui, ó, espaço muito pequeno, precisa aumentar esse espaço. Aqui a linha para esquerda, Aqui também a linha para esquerda, beleza? Vamos dar uma diminuída aqui pra gente ver no mobile. Mas provavelmente, a maioria das vezes, os erros são os mesmos, tá? Deixa eu ver isso aqui, ó. Tá, o menuzinho acho que ficou legal, diferente, tá? Só que eu acho que ainda colocaria isso aqui do outro lado, tá? Embora não é errado, tá? Mas no celular muitas vezes é intuitivo a gente ter o botão do lado direito. Tá, não ficou ruim isso aqui, mas eu colocaria um do lado do outro. Talvez até embaixo, se fosse o caso, né?
Não sei, precisaria testar daí. Deixa eu ver aqui. Tá legal pra cima, mas ó, tá vendo o problema do texto branco aqui, ó? Já perdeu o contraste. Tá dificultando a leitura. E principalmente quando a gente fala negócio de internet, assim, às vezes a pessoa com um pouco mais idade que quer contratar, às vezes o cara não consegue nem ler, entendeu? Aqui é também padronizar os cantos. Então eu percebo que um dos grandes problemas aqui, e também não é só com você, tá? De uma forma meio que geral, é a galera querer inventar para diversificar entre as sessões e você acaba que você quebra padrões. Então, o padrão, ele é muito importante. A gente manter coisas padronizadas, tá? Botão, arredondamento, alinhamento, espaçamento, tamanho de fonte, cores, tudo padronizar. Então você padroniza como? E aí, mais uma vez, Marcelo, então nunca posso quebrar o padrão? De repente pode. Mas quando for proposital, quando for uma coisinha específica que você quer dar destaque. Senão ele passa amadorismo, tá? Vamos ver o que é mais aqui. Vamos ver aqui, ó. Mesma coisa. Então, os erros é quase que os mesmos, né? Quando você muda para o desktop, praticamente você muda para o mobile também. Alinhado à esquerda, nesse caso, fica melhor. Ó, tá vendo? O fundo tá dificultando a leitura. Então, é aquele negócio. A gente pensa primeiro no funcional, primeiro no UI, para depois a gente pensar... Não, melhor, primeiro no UX, que é a experiência do usuário, User Experience, para depois a gente pensar no UI, que é o User Interface. Em outras palavras, tá? Vou traduzir para o português isso aqui. Primeiro a gente pensa em deixar um site funcional, para depois a gente deixar ele um site bonito. Primeiro um site funcional, para depois ser um site bonito. Como assim um site funcional, Marcelo? Não está funcionando esse site? Está funcionando. Mas é que é funcional no sentido de pensar. Você exige menos da mente do usuário. Então, ó, vou te falar uma coisa. Quando o usuário entra num site, e presta atenção aqui em mim, quando o usuário entra num site e ele precisa pensar, a cabeça dele precisa processar informações, significa que você fez um mau trabalho de experience, de UX. Por quê? Porque você tem que fazer com que ele, de forma automática, consiga identificar e interagir com o site. Como assim de forma automática? Veja bem. Vamos lá. Olhando isso aqui, embora tá legal aqui, mas não dá cara de botão. Então, às vezes, ele não sabe. Talvez até essa empresa aqui tenha recebido muitas reclamações de pessoas falando assim: eu entrei no site e não achei a área de clientes. Por quê? Porque a maioria dos acessos é no celular e ele não sabe que isso aqui é um botão. Por quê? Porque aqui já tem formato de botão. Então, você percebe que você está exigindo que o usuário raciocine. Você está exigindo que o usuário pense. Por quê? Porque o nosso olho é o seguinte: quando a gente olha o primeiro relance, quando a gente olha para uma coisa, a gente faz o quê? A gente lê isso aqui? Não, o primeiro relance é o quê? Scanner. O primeiro relance, presta atenção em mim. O primeiro relance, quando a gente acessa alguma coisa, é escanear ela. Nosso olho faz o quê? Eu entrei aqui, ó, eu escaneei isso aqui, escaneei isso aqui, escaneei isso aqui, escaneei. Depois eu volto, se eu não for preguiçoso, e leio. Por que se eu não for preguiçoso? Porque a maioria das pessoas é. Eu e você que estamos assistindo esse vídeo não somos. Mas a maioria das pessoas é preguiçosa. No sentido de que não quero ler, dá trabalho ler. Eu só quero resolver logo o meu problema, só quero baixar minha fatura logo. Entende? Então a pessoa não lê. Então o que a gente tem que fazer? Tem que deixar de uma forma que não exija tanto. Quanto menos exigir da mente do usuário, melhor. Se na hora dele tiver, ó, bateu o olho, tô escaneando, opa, já achei o que eu quero. É isso que é você se. Isso aqui é um exercício de empatia. Que às vezes a gente precisa fazer o quê? Como assim um exercício de empatia? Você precisa se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é empatia, né? Você se coloca no lugar de alguém. Você sente a dor e a necessidade de alguém. Então, o estudo de experiência de usuário nada mais é do que um grande exercício de empatia. O grande exercício de você se colocar no lugar de uma pessoa. Então, quando você planeja, você dá atenção nesse sentido à experiência do usuário, e aí depois esses pontos de design, como padronizar cores, alinhamento, essas outras coisas de design, elas vão ser um suporte para a experiência. Entende? Pense, por exemplo, o sistema da Apple, ele é um sistema funcional e bonito. Mas ele é funcional e bonito. Não é só bonito e ruim de mexer. Ele é um sistema bom de mexer, e aí depois eles deram um suporte, ou seja, melhorou ainda mais o sistema bom de mexer com um bom design. Entende? Então é isso que eu quero dizer. Tá legal? Acho que deve ter sido... Deve ter... Se você gostou desse insight, coloca seu comentário abaixo. Eu tô no YouTube, né? De vez em quando eu esqueço que eu tô no YouTube. Mas se você gostou desse insight, não esquece de se inscrever no canal e de tocar no sininho para receber as notificações, tá bom? Então tá bom. Beleza? Fez o seu dever de casa? Não fez? Então faça agora.
Beleza? Vamos ver o que mais aqui. Tá, o que você aplicar lá, muitas vezes vai se aplicar aqui, ó. Alinhar à esquerda também. Certo? Então, top. Vamos analisar o nosso próximo aqui. Mais uma vez, paleta de cores, dá para fazer coisa muito legal com essa paleta de cores. São refinamentos que você precisa ajustar, na minha opinião. Beleza, Filipão? Agora vamos aqui pro... Olha só, rapaz do céu! Que massa! Quem que é esse camarada mesmo? Ah, meu conterrâneo, rapaz. Olha só, rapaz do céu, o vizinho aqui. É o... Ah, tá, já sei quem que é você. Você falou comigo, você falou que era daqui também, né? Eu lembro que eu conversei com você, meu amigo, só que eu não lembro seu nome, é Rafael, se eu não tô enganado, né? Deixa eu abrir aqui pra mim ver. Acho que é o Rafael. Vamos ver se é o Rafael. É o Rafael? Não, cadê? É o Rafael. Rafael Soter. Ó, massa, Rafael. Bacana ter um Itapetiniguense. Então você come bolinho de frango também, meu amigo? Ah, rapaz, eu amo bolinho de frango. Vamos lá. Cara, paleta de cores. Top. Gostei muito da paleta de cores. Meus parabéns. Tem coisas a melhorar, mas assim, de uma forma geral, eu já vi muita coisa positiva. Parabéns, e já te digo aqui que tá muito bom. Mas vamos lá. WhatsApp, aqui no canto. Esses ícones aqui tá flutuando, mas eu acho que você poderia fazer o seguinte, você poderia distribuir melhor eles. Eu vou gravar um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Que é o quê? Você vai utilizar aquilo que eu chamo de proporção, o que eu chamo não, né? Que o design chama de proporção áurea. O que é proporção áurea? Você já viu aqueles negócios que diz assim, ó? Tá um zigue-zague desse jeito? Eu vou gravar um vídeo para falar mais sobre isso, mas isso aqui é proporção áurea, ou em inglês é Golden Ratio, ou a regra de ouro, proporção de ouro, regra de ouro, não sei exatamente o termo, né? Golden Ratio. Então, o que você faz? O que é o Golden Ratio? Ele tem a ver com a harmonia. Então, ó, vou tentar fazer um Golden Ratio bem nada a ver aqui, ó. Alguns pontos específicos desse caminho, eles vão trazer harmonia quando a gente vai distribuir objetos no fundo de uma landing page. Então, se você colocasse mais ou menos nessas posições, eu vou até colocar de uma outra cor aqui para você ver melhor, aí vou sair um pouquinho da tela. Então, olha que interessante. Se os objetos flutuantes tivessem mais ou menos nessas posições, estaria mais harmônico, tá? Então, ó, tá vendo? Então, eu deixei aqui com o Golden Ratio, agora eu vou tirar o Golden Ratio e vou redesenhar esses pontos. Olha, um aqui mais ou menos, um aqui mais ou menos, um aqui mais ou menos, e um, talvez, aqui vindo para fora. Então, olha só como ele fica. E aí, talvez, o personagem aqui no centro, né? Então, olha só, ele daria um pouco mais de harmonia na composição. Beleza? Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso ainda, tá? Ok, vamos lá. Diminuiria isso aqui. Isso aqui, como eu sei que é o seu logo, cara, eu acho que esse logo não tá bom. De verdade. Essa fonte utilizada no logo não tá bom. O logo é o seguinte, na dúvida, você deixa só a palavra. Não é obrigatório, presta atenção. Veja o logo da Sony, veja o logo da Samsung, veja o logo da, sei lá, de alguma outra empresa que é só a palavra. Então, na dúvida, o seu logo vai ser só a palavra. É suficiente. Lembre-se, às vezes a gente sente ansiedade de querer preencher as coisas por ser designer. E a verdade é que o bom designer, ele não acrescenta, ele tira. Ele deixa mais limpo, menos poluído. Quer ver um exemplo disso aqui, ó? Logo Apple. Logo Apple evolução. Veja. Veja a evolução do logo da Apple. Foi ficando cada vez menos coisas. Olha como é que. Tem gente que nem sabia que esse aqui era o primeiro logo da Apple. Olha a diferença do primeiro logo da Apple para depois, para depois. Então, aqui eles até colocaram um pouco mais de coisa, colocaram um brilho, mas depois, ó, é simples, cara. É menos. Menos é mais. Menos é mais. Então, até o análise de site, mas eu tô até dando uma dica de logo aqui, tá? Arranca esse JM grandão, deixa tudo numa linha só. Essa fonte aqui, não utiliza essa fonte no logo, tira esse. Não precisa disso aqui, tá? Não que seja errado colocar no logo, não é errado colocar um símbolo no logo. Mas na dúvida, só a escrita já é suficiente. Menos é mais, tá bom? Ambientação eu acho que você fez legal. Algumas coisas melhorar, tá? Esse trim light aqui precisa melhorar, porque a luz não tá vindo dessa direção, tá vindo de trás. Eu acho que aqui como é que a gente chama isso aqui? Pixel, né? Então, pixelizado, esse fundo mais pixelizado, eu curti, gostei. Botão, eu deixaria sem esse brilho. Assista depois
aqui no YouTube, regra 3767 Marcelo Rocha Designer. Eu passo uma dica sobre brilhos e sombras, tá? Eu acho que esse botão tá muito largo. Você deixou o botão justificado. Na minha opinião, você não tem que deixar o botão justificado. Assim é suficiente. Tá legal? Aqui eu acho que tá muito só texto. Eu talvez colocaria um ícone em cima. Não sei, testaria colocar um ícone em cima. Aumentaria o espaço de respiro. Isso aqui eu acho que deve ser aquele widget animado, né? Vamos ver se ele vai fazer a conta. É o widget animado. Tá, é legal o widget animado. Vamos ver o que mais. Mas ó, 2 projetos. Então eu acho que tá muito... Tá um número muito pequeno. Eu não colocaria esse número. De repente eu até tiraria essa seção. Deixa eu ver o que mais. Tá, você deixar ele assim. Tá, ficou legal a distribuição aqui do conteúdo assim nesse estilo de perspectiva. Eu acho que aqui tem muito texto. Eu tiraria uma boa parte do texto. Só aqui eu percebi que você fez uma coisa legal, que é você deixar algumas poucas palavras com rastreamento, mas você deixou o espaçamento entre as palavras muito grande. Isso aqui provavelmente é uma configuração manual que você fez. Você deve ter pegado, escrito o texto, e aí alguma configuração ali, você no Elementor, né, no estilo, você foi e aumentou. Eu não faria isso. Não faria isso. Ele dá a sensação que o texto está justificado. Quem gosta de texto justificado é mais documento escrito. É TCC, tá? Site não gosta disso aqui. Deixa eu ver o que mais. Uns projetos de sucesso. Tá, ficou legal esse carrosselzinho desse jeito que você fez. Eu deixaria contínuo, mas não ficou ruim desse jeito que ele vai dar uma paradinha. Não ficou ruim. Eu só acho que você, de repente, colocou muitos aqui. Eu colocaria menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por página. Eu colocaria 4 ou 6. 4 ou 6, deixaria menos, tá? O que mais? Vamos ver. Ó, esse background aqui acho que ficou legal, tá? Você deixar esse background aqui, ficou bacana. Isso aqui tá legal, gostei. Tá legal alinhado à esquerda. Deixa eu ver o que mais. Certo, isso aqui ficou legal. Nesse aqui que eu faria, acho, tá? Você aceita uma sugestão. Primeiro, aumentar aqui esses espaçamentos. E aqui, ou deixaria contínuo, de canto a canto. Ou você pega essas setinhas e coloca elas talvez em cima. Ou talvez, eu acho que embaixo não, mas em cima vai ficar melhor. Certo? Colocaria essas setinhas aqui, ó. Você vai pegar essa, vai colocar aqui, vai pegar essa, vai colocar aqui. Deixa eu ver o que mais. Tá, o FAQ aqui tá perdido. Não vou falar a piadinha das outras análises, porque eu já tô muito repeteco, né? Já tô parecendo Praça é Nossa. Aí você vai jogar o FAQ pra cima, na minha opinião, e você vai diminuir ele. E aí você pode até, de repente, pensar em colocar espaçamento entre as fontes. Esse fundo aqui com... Tá, não ficou ruim esse fundo aqui, mas eu não utilizaria ele. Certo? Beleza. É isso aí. Eu acho que você já vai dar uma boa refinada na página, tá? Aqui vamos ver. Então, aqui você acertou em colocar. Tá, esse texto aqui, ó, tá muito pequeno. Tá muito pequeno. Tá... Ainda mais no celular. A tela do celular, ela é menor. O texto no celular tem que ser normalmente um pouco, às vezes até maior, tá? Nem sempre, mas às vezes até maior. Aqui tá muito pequeno. Precisa aumentar. Os espaçamentos, isso aqui é um pecado, cara. Esses espaçamentos entre as palavras é um pecado. E aqui nesse caso, eu acho que tem que alinhar para a esquerda por ser muitas palavras. Se fosse menos linhas, poderia até deixar ele centralizado. E eu acho até que você pode enxugar esse texto, tá bom? Esse aqui eu acho que centralizado tá bom. Esse logo aqui também tá bom, mas ele tá perdendo qualidade, eu consigo perceber um pouquinho disso. Detalhe, logo, vou dar uma dica para vocês, tá? Eu acho que essa logo aqui é uma imagem. Vamos ver o formato. Pelo amor de Deus, vai, PNG. Não use imagem em PNG. Nunca num site você usa imagem em PNG. Nunca. Nem em PNG, nem em JPG. Nunca. Você vai trabalhar com WebP e AVIF. Sempre. Assista minha live número 52 aqui no YouTube, onde eu falo sobre o formato AVIF. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Vamos voltar aqui. Tá, 4 anos, beleza. Aqui, ó, mesmo erro de cima. Aqui você já está deixando uma grandona, tá muito grande. Coloca 2 ou 3, certo? Ó, aqui você já está usando um outro tamanho de fonte.
Então aqui você tá com um tamanho menor, tá vendo? Ele tá saindo do padrão, mas uma coisa, mesma coisa. Ó, gente, e eu falo uma coisa pra vocês que tem o site analisados por mim. Por mim, ó, que coisa bonita. Não fique acelerando o vídeo só pra ver a sua análise. Não acelere o vídeo só para ver a análise que eu fiz do seu site. Não faça isso. Assista todas as análises. Assista todas as análises do começo ao fim. Ah, Marcelo, mas eu não tenho tempo. Pois enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo o site, no outro monitor você deixa. Ah, Marcelo, mas eu só tenho um monitor. Pois enquanto você está fazendo o site, você deixa tocando no celular. Porque é importante, gente. Porque muitos os erros, a gente percebe que os erros, eles se repetem. A gente percebe muito padrão de erro. Muito padrão de erro, falta de alinhamento, não padronização do tamanho dos objetos, na cor dos objetos, no arredondamento dos objetos, falta de respiro. Então, esses erros, eles estão sempre se repetindo. Muitas vezes, esses erros estão sempre se repetindo. A gente percebe que o ponto que o pessoal mais acerta é paleta de cor, normalmente. Porque dá para fazer sites sensacionais com diferentes paletas de cores. Mas os maiores erros são esses que eu passei. Beleza? Ó, você ajeitando aquilo também vai ajeitar aqui, fechou? Belezinha, meu conterrâneo Rafael? Vamos ver o nosso próximo site que nós vamos analisar aqui, de quem que é. O próximo site que nós vamos analisar é do Arthur. Michele, nutricionista. Arthur. Vamos lá, Arthur. Ó, primeiro, faltando o R aqui. Não é serviços, é serviços. Beleza? Deixa eu ver, ó. Tá, o site é só isso mesmo. Tá, entendi. Pensei que tinha outras páginas. Tá. Vamos lá. Cara, isso aqui, eu normalmente falo que o feijão com arroz bem feito funciona, mas isso aqui tá muito feijão com arroz e não tá muito bem feito, na minha opinião. Eu vou dar as minhas sugestões, tá? Não se ofenda, por favor, eu quero te ajudar. É o seguinte: primeiro, fazer uma imagem de background, fazer uma manipulação com essa imagem dela de fundo. Eu entendo que a foto ela não tá muito apropriada para uma manipulação, não é uma foto profissional, provavelmente foi tirada com o celular, mas mesmo assim dá para fazer coisa com essa foto aqui, nem que seja para pegar só essa parte aqui de cima dela. Certo? Então fazer uma imagem de background. Isso aqui tem que ficar alinhado à esquerda. Ok? Você pode pegar, eu acho que você está usando uma fonte, talvez até a fonte do sistema. Aparentemente aqui, eu acho que é Roboto também, tá? Então, ó. Não, Playfair. Tá, puxa, Playfair tá diferente. Talvez, eu não sei, acho que deve ter a Playfair, deve ter a Playfair Display, mas a Playfair Display fica melhor, que é o que eu falei anteriormente aqui. Paleta de cores. Aqui, ó, a paleta de cores não tá legal, na minha opinião. Aqui você tá com vermelho, aqui você tá com um verde escuro, aqui você tá com outro verde, aqui você tá com cinza, aqui você tá com branco, aqui você tá com preto, aqui você tá com verde, verde, como é que chama esse verde aqui? Um verde, sei lá, vou chamar de verde vagalume. Aqui você já tá com um rosinha, cara. Não, tá muita cor. Muita cor. Com essa paleta dela aqui, eu trabalharia com o vermelho, o branco e o verde. E alguns pontos em preto, talvez. Vermelho, branco e verde. Tá? Então, na realidade, você vai ter duas cores neutras, que é o branco e o preto. Tá? E o vermelho e o verde como cores complementares. Então, eu faria dessa forma. Fonte. Primeiro, corrija esses serviços aqui. Você vai escolher uma outra fonte para você trabalhar. Eu vou te sugerir. Na dúvida, você vai usar, ó, dúvidas de fontes. Não sei qual fonte eu uso. As fontes mais padrão que geralmente dá certo é Montserrat ou Poppins. Essas são as fontes coringa. Então, sugiro que você trabalhe com uma delas. Pra você. Eu percebo que aqui você não aplicou muitas coisas do design, talvez, não sei se você tem conhecimento ou não, mas na dúvida, as fontes coringa é essa daí. Beleza? Aqui você vai alinhar à esquerda, como eu falei. Esse botão do WhatsApp, você vai deixar com mais espaço de padding, ou seja, mais respiro no botão. Aqui também alinhar para a esquerda, isso aqui tá só texto. O que eu faria aqui, ó? Talvez, como é três coisas, ó, e aqui também, serviços. É serviços. Serviços. Outra coisa, como são três coisas só, eu colocaria em 3 boxes. E aí, um ícone e o serviço. Um ícone e o serviço. Um ícone e o serviço. Beleza? Contato também tá muito vazio, o que eu faria? Talvez, se você for deixar aqui no centro, até pode deixar no centro. O que eu faria? Deixaria um símbolo, talvez, do WhatsApp aqui, né? Depois a palavra contato, negócio, e aqui o WhatsApp, tá bom? Mas a página tá muito pequena, velho.
Eu não sei se era o objetivo mesmo, mas se for o caso, poderia até fazer uma página de links, né? De repente uma página de links é até mais útil do que isso aqui, que é parece um institucional, mas um institucional one page que é um institucional metade page, vamos dizer assim, porque tá muito pequenininho. Então eu faria uma página de links nesse caso aqui. E dentro da página de links você pode até colocar uma pequena bio, alguma coisa assim lá embaixo, talvez, né? Belezinha? Fechou, meu amigo? Então vamos pro próximo aqui, que é do nosso amigo Fábio Cosmala. Fabião Selado. Então o Fábio faz parte da nossa comunidade de alunos, comunidade de Salão Web. E o Fabião é um cara topperson da galáxia. Eu gosto muito do Fábio. Ele tá interagindo todos os dias, tá ajudando a galera lá. O Fábio é demais, velho. Demais. É aquele aluno que a gente tem orgulho de ter como aluno. Não é puxa-saquismo, não, é verdade. E uma das coisas que o Fábio me mandou nessa página é que essa aqui foi uma página. Seguinte, essa página aqui, ó, ela foi feita, ele falou para me falar, tá? Em parceria com Marcos Gouveia, da MC Digital, de São Paulo. A esposa é a gestora de tráfego no Meta Ads, que ela possui clientes de vários países, tá? Então você vê como o network da comunidade também é bom, fio. Aqui nós tá entre os melhor. Beleza? Então, as análises são bem-vindas. Se tiver críticas, pode moer. É o que eu falei, Fábio. Não tô aqui para criticar, tô aqui para analisar. E eu sugiro melhorias, tá? Eu não falo isso aqui por mal, porque isso é ruim, né? Não. Tudo que eu falo é pra gente melhorar, tá? E eu falo porque tem gente que às vezes é um pouco mais sensível do que os outros e nada de errado, cada um do seu jeito, tá? Mas de qualquer forma, tudo que eu falo pra vocês, entenda por favor sempre como melhorias, certo? Fabião, seguinte, meu amigo. Vamos lá. Então, primeiro, escolha de cores, né? Eu gosto de olhar as cores. Eu acho que você trabalhou muito bem a escolha de cores. Ela tá combinando aqui com o Canadá, né? O vermelho, o branco e o preto. Eu não sei se eu colocaria. Esse aí, a Alexa deu um negócio ali. Doida. Então, ó. Eu não sei se eu colocaria o dourado, tá? Não ficou ruim, mas eu não sei, cara. Eu acho que eu trabalharia de repente só com o branco, com o vermelho e com o preto mesmo. Certo? Não ficou ruim o dourado, mas dá pra usar também. Ou de repente o dourado você pode usar só como aquilo que a gente chama de cor de acento. O que é uma cor de acento? Pequenos detalhes. Pequenos, uma bordinha, um cantinho. Então, de repente dessa forma, tá? Eu imagino que você deve ter usado porque você viu isso na logo, né? Vamos lá. Primeiro, essa primeira sessão. Aqui eu faria uma montagem mesmo. Como é que eu faria essa montagem? Eu vou sair da tela pra te mostrar. Eu faria o seguinte. Não ficou ruim desse jeito, mas eu não faria um box aqui. Eu faria o quê? Eu faria um background aqui, tá? Então isso aqui seria um background. Essa é uma imagem, eu falo isso pra você porque essa imagem tá boa pra recortar, viu? Aqui dá pra recortar. E com a pessoa que tem o cabelo cacheado assim, se você fizer o recorte igual eu mostro lá no módulo de Photoshop pra recorte de cabelos, cara, isso aqui vai ficar muito bom no recorte. E aí o que eu faria aqui, ó? Tá querendo dizer um negócio de casa e Canadá. Então eu colocaria a imagem dela. Eu colocaria um fundo preto, certo? Um fundo preto. No fundo preto eu colocaria uma imagem de algumas casas ao fundo assim, com pouco blur e com a cor preta também. Colocaria uns efeitos de iluminação vermelhos nela, vindo de trás para frente. E colocaria algumas bandeiras do Canadá assim, ó. Talvez aqui, ou em algum outro lugar específico aqui, algumas bandeiras do Canadá. Beleza? Não ficou ruim desse jeito, mas eu acho que se você fizesse outro background vai ficar melhor. Tá bom? Ó, o botãozinho ficou top. Eu acho que nesse caso, como o botão está alinhado à esquerda, não fica legal ele crescer o espaçamento das fontes, tá? Eu gosto das fontes, elas crescendo assim espaçadas, quando elas crescem do centro. Quando você passa o mouse, elas crescem do centro. Do canto, assim, ó, ele vai crescer só de um lado. Eu acho que ele fica um pouco desbalanceado, tá? Minha opinião. A fonte eu acho que você escolheu bem. Deixa eu ver. Eu acho que ficou legal a fonte. Só que aqui, nesse subtítulo, eu utilizaria a mesma fonte, certo? Vamos ver o que mais. Cara, essa seção aqui, Semuel, na minha opinião, ficou muito legal. Só essas sombras aqui, ó, não ficou ruim assim, mas eu acho que ficaria melhor se nessa sombra você fizesse aquela sombra projetada. Lá no módulo de Photoshop, eu ensino para você qual que é o plugin que faz isso. É um plugin do Photoshop, que você vai deixar a sombra para uma direção. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Então, vocês sabem que a análise aqui é completa, né? Não é só, eu falo que não é só análise, é uma aula também, tá? Modéstia à parte, não tô falando para me achar. Mas é porque eu quero fazer um negócio bem feito. Então eu vou abrir o Photoshop e vou mostrar aqui para você do que eu tô falando. Você vai entender do que eu tô falando. Veja.
Então deixa eu só abrir meu Photoshop aqui que eu já mostro pra vocês. Você vai ver que massa que vai ficar, ó. Tá, então beleza. Então tá aqui, deixa eu só tirar um print da parte visível. Copiar. E eu vou colar aqui, ó. Tá, beleza. Então, olha só, eu tô aqui com o Photoshop aberto. E aqui tá a página que você fez, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui uma parte aqui da bandeira, ó. Essa parte aqui, ó. Tá, vou dar um Ctrl J para trazer isso aqui para frente. E aqui, ó, vou fazer o mesmo com a bandeira do Brasil. Copiei aqui, ó, ou melhor, estou selecionando aqui, ó. Ctrl J trouxe, opa, é aqui, ó. Ctrl J trouxe para outra camada, tá? Então, ó, aqui tá Brasil, aqui tá Canadá. O que eu vou fazer? Olha que interessante, olha como vai ficar legal a qualidade. Aqui, ó, esse plugin, você vai abrir o Drop Shadow dele e olha só que massa. Aqui, ó. Olha só como a sombra fica melhor. Tá, aqui ficou muito forte. Poderia deixar uns 50, talvez. E aqui também, 50. Eu pegaria esses dois. Canadá. Esses dois. Brasil. Olha só que massa. Como fica a fonte desse jeito. Então, ó. A sombra, né? A sombra antes. A sombra depois. Sombra antes, sombra depois. Legal? Então, na minha opinião, fica melhor a sombra desse jeito. Aqui eu acho que você distribuiu bem, ficou legal isso aqui, ó. De repente considera a possibilidade de usar essa sombra aqui também. E aí, Marcelo, mas como é que eu vou usar no Elementor? Você sabe, e eu sei que você sabe que dá para fazer isso no Elementor. Tem o código lá na comunidade e também tem até vídeo aqui no YouTube sobre Drop Shadow. Você vai pesquisar no meu canal sobre vídeo de Drop Shadow. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Essa aqui se moeu, cara. Esse negocinho flutuando para cima e para baixo ficou muito bom. Eu colocaria um pouquinho de degradê, tá? No mesmo tom de vermelho, talvez um pouquinho mais escuro, só para dar um detalhezinho, mas se você não quiser também não precisa, porque ficou legal desse jeito. Eu não sei se você padronizou o tamanho da fonte. Tenho a sensação que aqui você está com um tamanho de fonte e aqui você está com outro tamanho de fonte. Se você fez isso, você vai padronizar o tamanho das fontes, tá? Aqui a fonte tamanho 16, aqui a fonte tamanho 20, tá? Então, aqui você vai padronizar o tamanho de fontes, certo? Aqui eu acho que você não precisaria colocar esses logos aqui. Se for pedido do cliente, eu colocaria em outro lugar. Eu colocaria talvez flutuando aqui e outro talvez aqui desse lado, entendeu? Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. E esqueci de falar, né? Mas essa página aqui, acho que vocês devem ter percebido, ela é internacional, hein, meu amigão? Página feita para o Canadá. Você tá vendo como a criação de sites não tem barreiras? Ó, momento merchan. Beleza? O botão ficou legal, esse degradê que você fez no botão, um brilhozinho, top. Tá? Aqui nesse caso, tá vendo? Como o botão está centralizado, aí eu acho legal o efeito de você fazer ele crescer quando a gente faz o hover nele, né? Quando passa o mouse em cima, mas nesse outro camarada aqui eu não acho legal. Aqui, mesma coisa da borda que eu falei na análise do camarada aqui, ó. Na realidade foi nesses três aqui, tá? E você, Fábio, como eu sei que você é um cara que gosta de assistir análise, eu acho que você deve ter assistido. Se você não assistiu, é porque você adiantou o vídeo para você assistir essa parte, mas eu sei que depois você volta e assiste. Você dá uma olhadinha nas dicas que eu dei da borda aqui nesses outros, tá? Pra você usar bordas que não gerem contraste, que sejam meio que do mesmo tom. A bandeira do Brasil ao fundo achei legal. Aqui eu acho que se bobear, cara, não sei, eu poderia testar, mas se bobear dava até pra deixar sem o box, tá? E eu acho que 4, de repente, um do lado do outro, talvez fique interessante. Talvez, precisa testar. Aqui legal, eu só acho que isso aqui tá com um espaço muito grande, embora eu prefiro mais do que menos, né? Aquele negócio, eu respiro, né? Mas eu acho que você poderia deixar 16 de espaçamento entre cada uma das imagens. Aqui, ó, não ficou ruim, mas você tá repetindo isso aqui. É legal mudar um pouquinho. Não ficou ruim, tá? Não ficou ruim, mas sei lá, de repente nesse caso só inverter, colocar a imagem de um lado e esse box aqui do outro. Legal, você colocou um blur aqui com o objetivo de gerar um pouco de contraste no fundo, perfeito. Mas eu acho que você pode deixar isso aqui um pouco mais escuro. Vamos testar pra gente ver, ó, como fica um pouco mais escuro. Então vamos vir aqui nesse camarada. E aí eu vou fazer o seguinte aqui nesse camarada. Eu vou pegar aqui, ó, e vamos deixar mais escuro. Com menos... Aí, ó. Assim eu acho que fica melhor. Tá pensando no UX, na experiência do usuário. Certinho? Mas ó, Fabião, não tá ruim a página, tá muito boa mesmo. São pontos de melhoria.
Fábio e Marcos Gouveia. Ó, Marcos Gouveia, fiquei sabendo que você tá animado agora, hein? Fábio falou pra mim que você tá animado, hein? Top. Chique. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Fábio Icon, o Fábio, não deixa a fotinho dela no Fábio Icon, tá? Você vai colocar só isso aqui no Fábio Icon. Se você conseguir, tá? Pode até tirar o Ottawa. Você pode até colocar o Ottawa, né? O Fábio Icon ser o negócio inteiro. Mas se não, isso aqui só, o Fábio Icon. Beleza? Ou até, de repente, só a bandeirinha do Canadá. Essa folhinha aqui de Fábio Icon, tá? Porque é muito pequenininho, não dá pra ver, tá? Olhando assim não dá nem pra ver que é a mulher, certo? Como é que é o nome dela? Vamos ver como é que é o nome dela. Roseli, é o nome da minha sogra. Ai, meu Deus do céu, isso é um sinal, isso é um sinal. Beleza, vamos pro nosso último site aqui, que é o nosso amigo Gladson. Acho que é Gladson ou Gladson? Deixa eu ver aqui como é que fala o nome dele. Pra não passar. Gladson. Não sei se é Gladson ou Gladson. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. É um e-commerce. Gladson, é o seguinte: escolha de cores. Eu acho que você escolheu legal a sua escolha de cores. Preto, branco e dourado. Eu só não colocaria esse verde. Talvez até pode colocar o verde, mas eu colocaria um tom mais escuro. Só nos botões de compra. Ainda assim, eu acho que dá pra você trabalhar com dourado no lugar. Vamos lá. Então, os banners você tá. Aqui você deu uma amassada na fonte. Posso estar errado, pode ser que a fonte seja esse estilo mesmo, mas não sei. Não sei. De repente a fonte é assim mesmo. Vamos lá, aqui ó, esse ícone eu não colocaria em cima. Como você trabalhando com os elementos na horizontal, o ideal é que esse ícone fique do lado e aqui onde está meu pedido. E vou te dizer até mais, pode até tirar esse ícone aqui, certo? Aqui, e se você for deixar com o ícone aqui no entrar minha conta, você pode deixar um ícone do Amin. Beleza? Vamos ver aqui, ó, pesquisar produtos, tá? Beleza. Tá, as categorias não ficou ruim assim, mas eu acho que eu deixaria elas um pouco mais próximas, tá? Um pouco mais próximas. Ah, Marcelo, mas você não fala que tem que dar respiro? É, tem que dar respiro, mas nesse caso aqui, eu acho que fica melhor elas pegarem um pouco menos de colunas, no sentido vertical. Aqui, eu não sei se você aplicou a sombra no efeito 6737. Tá. O problema disso aqui é o seguinte: você está usando aqui um widget de carrossel que ele vai puxar para o lado, e aí ele não pega a fonte, não pega a sombra, tá? Deixa eu ver se a gente consegue mudar isso aqui no CSS. Não tenho certeza, tá? Pode ser que ele esteja dentro do container, que está dentro de outro, mas vamos ver aqui, ó. Então, vou pegar esse container aqui, ó. Vou fazer o seguinte: vou pegar esse objeto, e dentro desse objeto, na verdade, eu queria criar um outro. Vamos ver se eu consigo criar aqui nele, ó. Tá, então, essa div aqui, vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Não sei se vai dar certo, vamos testar. Então, style. Ah, não. Eu teria que adicionar um outro CSS. Aqui, Elementor. Ah, tá. Acho que esse aqui. Não, não é esse aqui. Tá, vai. Vamos ver esse aqui, vai. Então, vou pegar esse widget container aqui, ó. Overflow. Visible. Importance. Vamos ver. Não. Esse outro camarada aqui, ó. Vamos colocar um overflow visible. Opa. Overflow. Visible importance. Ah, tá. Aí o problema é que ele vai puxar até quem não tá aparecendo, né? Embora não fique ruim, né? Mas. Deixa eu atualizar. Eu tô falando isso por quê? Por causa dessa sombra. Você percebe que essa sombra ele não tá aparecendo aqui por causa de que ela tá fora. Então eu tiraria essa sombra aqui, nesse caso, tá? Arredondamento padronizaria. Aqui você não tem arredondamento, aqui você tem. Então é aquele negócio, gente. Tem que assistir as análises inteiras, porque muitas das coisas que eu falo nas análises anteriores também se aplicam aqui para os princípios de design, tá? Eu sei que você é selado, Gladson, e você entrou recentemente na comunidade, então você provavelmente não deve ter assistido ainda as aulas sobre UX, UI, tá? Você vai chegar lá e aí procura aplicar também o que eu mostro lá, tá? Deixa eu ver aqui, ver todos, certo? Esse conjunto boss. Tá, os tamanhos aqui acho que tá aceitável, tá? Beleza. Aqui, ó. É legal você ter colocado isso aqui, mas eu acho que eu colocaria um pouco mais de espaço, tá? Ele tá muito coladinho aqui. Então você poderia aumentar o espaço igual você fez aqui. Deixar um espaço um pouco maior entre as seções, justamente para dar mais respiro, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui para mim te mostrar, ó. Pegar esse camarada aqui. E eu vou colocar aqui. Vamos colocar um valor exagerado, sei lá, 150 pixels. Ah, não. Mas aí ele puxou tudo, tá? Ele puxou tudo, mas é só pra gente ver, tá? Então, ó, olha só como o espaço ficou melhor aqui, certo? Ele mudou o outro também porque eu peguei o widget geral, né? Vou
Peguei a classe geral. Certo? Então deixa eu só atualizar para voltar como é que tava. Beleza. Tá, efeitos de entrada. Eu percebi que você colocou efeitos de entrada. Eu não sou muito fã de efeitos de entrada, mas quando é um efeito de entrada suavezinho assim, ainda até vá. Certo? Mas de repente até tirar esses efeitos de entrada. Os espaçamentos aqui você pode aumentar, certo? Quando você tirar, aqui, ó, e é o seguinte, esses blocos, cara, às vezes a gente quer colocar, a gente sente a necessidade de preencher, não, tem que aparecer que é um bloco, mas esse aqui eu vou te falar a verdade. Só de você tirar a sombra aqui já vai dar uma melhorada. Quer ver, ó? Vou te provar isso. Então vamos pegar esse box aqui, e eu vou só tirar a sombra dele. Cadê a sombra dele aqui? Box Shadow. Vou tirar o Box Shadow dele. Olha só. Só de tirar o Box Shadow já deu uma melhorada. Tá? Claro que tem mais coisinhas para você melhorar aqui. Por exemplo, esse texto eu deixaria centralizado. O tamanho do preço eu gosto de deixar um pouquinho maior. O botão comprar, ele não fica ruim assim, fica legal, justificado, mas eu gosto mais de deixar ele só centralizado, tá? E esse desenho aqui do mais, eu não colocaria, eu tiraria. Beleza? Essa seção aqui, ó, novidades. Primeiro, se você for deixar na lateral, você vai deixar ele alinhado à esquerda, mas eu acho que isso aqui você pode até colocar alinhado ao centro aqui em cima mesmo. De repente até tirar esse ícone, tá certo? E aí aqui, ó, tá, ficou legal assim, esses quatro aqui. Eu acho só que eu deixaria eles distribuídos mais para os cantos, né? Um pouco mais ou menos assim até dar certinho. Você vai ficar com um espaço lateral um pouco maior entre eles. E eu aumentaria também a altura da seção aqui. E aqui embaixo também a altura da seção. Tá certo? Os objetos aqui também. Aqui, ó, entra o mesmo princípio de borda que eu falei anteriormente, que eu falei que você sempre tem que assistir as análises do começo ao fim, tá? Eu não colocaria uma borda que dá contraste de cor. Eu colocaria uma borda que fosse um preto um pouco mais claro. Beleza? Fechou? E é isso aí, cara. Tá. Eu esqueci de dar uma olhada nesses outros sites aqui, ó. Nas outras resoluções, né? Então, esse aqui, o que você aplicar, nesse camarada aqui, o que você aplicar vai ser a mesma coisa. Deixa eu ver o do Fábio. Então, vamos atualizar o site do Fábio. Ah, tá. Ó, Fábio, aqui é o seguinte: o mobile tá desalinhado, tá? Ó, ficou um espaço aqui da sensação que ela. Você já viu aquela pegadinha do SBT que a pessoa tira a foto com o marido fantasma? Então aqui dá a sensação que ela tá com o marido fantasma do lado, entendeu? Deixa centralizada. Tá? E aí, quando você for fazer isso, você, em vez de deixar uma foto, simplesmente você deixar uma imagem de background aqui, que você fizer a manipulação, tudo bonitinho lá no Photoshop, já vai dar outra cara, certo? Aqui, ó, o título deixar alinhado ao centro, tudo bem, mas esse aqui eu acho que tem que ficar alinhado à esquerda. E aí o logo aqui, acho que pode até deixar alinhado ao centro, tá? Depois você testa, de repente deixar alinhado na esquerda também no mobile, pode ser que seja legal. Tá, as bandeiras eu deixaria uma do lado da outra aqui no mobile, com aquele efeito de sombra que eu mostrei no Photoshop. Ele termina aqui antes. E aqui, ó, até que tá legal. Tá, 5 linhas ainda tá aceitável você deixar ele centralizado. Senão você deixa ele um pouquinho mais. Ou melhor, senão você deixa ele alinhado à esquerda, tá? Deixa eu ver. Tá legal, bacana. Esse aqui eu acho que um grandão fica muito, talvez deixar dois, tá? Senão, ó, percebe o que acontece, ó. Ó, tá vendo que ele demora muito para chegar no outro. E o usuário às vezes cansa um pouquinho disso aqui, né? Beleza? Deixa eu ver esse outro aqui agora, no mobile. Ó, no mobile, o que você vai fazer, Gladson? Você está usando o mesmo banner para o mobile. No mobile, a gente usar o mesmo banner do desktop não fica bom porque ele fica pequenininho, ó, tá vendo? O que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo um e-commerce e eu vou usar um banner aqui? Eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de deixar esse... Na realidade, eu duplico, então presta atenção na lógica. Presta atenção na lógica. Dentro do Elementor, eu duplico esse banner aqui, certo? Duplicou, o que você vai fazer? Você vai deixar o de cima visível para tablet, desktop para cima e invisível para o celular. E o de baixo, que vai ser a cópia que você duplicou o widget que vai estar aqui, você vai fazer o contrário. Você vai deixar ele visível para o celular e invisível para desktop tablet. Por quê? Porque aí você consegue no de baixo usar um banner diferente, com outras medidas. Então você replica aquele banner que você criou lá no editor de imagens com uma altura menor, ou melhor, uma altura maior, feita justamente para ele, tá? E mais uma vez, eu sei que você é selado, então como eu sei que você é selado, eu mostro isso no módulo do WooCommerce. Depois dá uma olhadinha. Aqui eu tenho a sensação que está desalinhado, certo? Procura alinhar. Ótimo você ter deixado dois no mobile, dois produtos. Eu acho que fica excelente dessa forma.
aqui eu só tenho a sensação que isso aqui tá desalinhado, depois você vê, tá? Na realidade eu acho que tá alinhado, mas ele tá alinhado porque ele tá com um espaço de respiro aqui. Aqui, de repente, o que você pode considerar fazer é deixar esse conjunto de boss aqui, e esse ver todos, deixar aqui embaixo pequenininho, tá? Inclusive pro desktop acho que vai ficar melhor também. Em vez de você deixar ele aqui desse lado e outro aqui, tá? Eu colocaria o conjunto boss no centro, e o ver todos eu deixaria pequenininho embaixo aqui do carrossel que você criou. Beleza? Vamos ver o que mais. Tá, isso aí, tá, novidades, tá, aquilo que eu falei. Arranca esse ícone daqui. Ó, aqui nesse caso já dá pra você ter uma previsualização de como ficou melhor. Previsualização de como ficou melhor. Deixar aqui no centro, certo? Você deixar dessa forma. Por que eu tô falando previsualização? Porque aqui ele tá na lateral, né? Aqui ele tá na lateral. E aqui, no caso, ele tá ao centro. Então ficou melhor. Certo? Aqui, ó, tá desalinhado, toma cuidado para ficar alinhado e também deixa centralizado. Aqui, ó, eu só colocaria, eu não deixaria ele tão encostando no fundo, tá? E também aumenta os espaços entre os grupos, certo? Então, entre os grupos, tá? O que é o grupo? Isso aqui é um grupo, isso aqui é outro grupo, isso aqui é outro grupo, então você vai aumentar os espaços entre eles, que estão muito coladinhos, certo? Beleza, Mar? Então é isso aí, cara. Acho que é isso aí. Fechou, meu povo? Então, essa foi nossa análise de sites de inscritos. Hoje foi uma análise um pouco mais longa, hein? 1h40. Mas eu acho que teve bastante insight valioso aqui nessa análise. Eu acho que, na minha opinião, foi uma das análises mais legais que eu fiz até agora. Na minha opinião. Beleza? E vamos aí, vamos fazendo mais, né? Fechou? É isso aí. Nos dias anteriores aqui eu não consegui produzir tanto conteúdo porque, como eu falei, eu tava doente, peguei uma gripe, um negócio, sei lá o que, não sei, o Covid, sei lá o que. Mas agora, graças a Deus, já melhorei. E nos próximos dias vou carregar vocês de conteúdo. Não deixe de me acompanhar, não só aqui no YouTube, mas também no meu Instagram, ok? @Marcelo R Designer, Marcelo Rocha Designer, Celão, pode chamar de Celão se quiser, selado, blá 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 blá, do que você quiser. E é nóis, Queiroz, estamos juntos e a gente se vê.